Salve, salve, a paz! Você agora vai assistir o podcast Cristo Rua. Vamos falar de Jesus, de missão, evangelismo e do reino de Deus. Então, compartilhe e evangelize. Tamo junto! Salve, salve, rapaziada, paz do Senhor a todos. Mais um episódio aqui abençoado do nosso podcast Cristo Rua, que não é somente um podcast, né? É uma aula, como muitos vêm dizendo aí. E hoje eu tô com dois convidados aqui muito mais que especial, que além de ser mestre, meus irmãos, meus parceiros e as minhas referências falando em missão. Tô aqui, pastor Júnior, tá aqui com nós. Pastorzão David. Pastorzão David, você que me acompanha, já sabe que o pastor Júnior, o pastor David faz parte da família, né? Tá sempre conosco aí nas escolas de missão, nas ministrações e em outros podcasts. Mas essa temporada, esse episódio hoje é especial com os nossos irmãos e vamos falar de muita missão. Você que gosta de missão, ó, senta aí, pega uma pipoca, enfim, pede uma pizza, que hoje você vai ouvir falar de missão, amém? Aproveita, já compartilha, tá bom? Como eu costumo dizer, assista, compartilhe e evangelize, porque você tem que passar para alguém isso aqui. Isso aqui não pode parar em você, você tem que passar para alguém, amém? Inscreva no canal também e hoje nós vamos soltar o pino da granada, amém? Tô aqui então, pastor David e pastor Júnior. Toda vez que eu começo um podcast, eu costumo dizer... hoje vai ser legal porque vai ser em dose dupla. Então, os dois podem responder, tá bom? Quem que é o pastor David e o pastor Júnior antes de Jesus e depois com Jesus? O AC e o DC, né? Quem que é? Só pra galera entender. Porque nós vamos entrar no lance da missão e as pessoas pensam que a gente já aceita Jesus, né? O Jesus nos aceita e a gente já começa a fazer missão no outro dia, né? Tipo... Eu levantei a mãozinha hoje, amanhã já estamos no campo. Não. Tem uma história por trás, tem todo um trabalho a ser feito. Então, quem que é o pastor David antes de Cristo? Antes de ter Jesus na vida? Amém, amém. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Que Deus continue prosperando vocês aí. Bom, pastor David, né? Eu vim de uma família família humilde, né? Uma família onde nós somos em 11 irmãos e criado pela nossa mãe, né? Nosso pai saiu de casa muito cedo e uma criança sem perspectiva, uma criança vindo de um bairro muito carente, de uma família carente, de uma situação muito difícil e sem perspectiva nenhuma. Mas como nós sabemos hoje, nós lemos a palavra, nós entendemos que Deus ele já nos tinha guardado, já nos tinha preparado para alguma coisa, né? Antes da criação do mundo, né? Antes da criação do mundo, ele já nos escolheu, ele já nos separou, né? Nós não nascemos já cresci pastor, não. Há um projeto, há um propósito de Deus. E assim, então, eu vim de uma família, nascido e criado em Cajamar, ali em São Paulo, né? E A família era cristã? não cristão, minha família não era cristão. E... nunca tivemos uma referência, sabe, dentro de casa de cristão, de pastores, né? Nunca passou pela nossa cabeça essa questão. Nós acompanhávamos, né, a igreja, algumas pessoas, participei de catequese, né, na criança, participava de alguns cultos ali, e assim a nossa vida ia seguindo. Mas chegou um tempo que, aquele momento de adolescência, né, entre os 13 e 14 anos ali, comecei a ir para a escola, começamos a conhecer um pouquinho mais a rotina da rua, a rotina das escolas. E a minha vida começou bem cedo. Com 14 anos eu conheci a pastora Aline, que é a minha esposa hoje, né? Inclusive vamos fazer aí 20 anos de casamento. É uma caminhada, desafios. O casamento é um ministério, né? É um Se você ministério. entender o casamento, você entende Exatamente. o ministério, né? Vamos fazer dizendo 20 anos já. E um dia eu estava na casa dela, né? A gente namorava. E isso era uma sexta-feira. Eu saí da casa dela aí umas 8 horas, 9 horas da noite. E indo para casa, no meio do caminho eu desviei o caminho, não fui para casa.
eu fui para uma quermesse que estava tendo na cidade. Né? Deixei a namorada em casa e estava indo para uma quermesse. Chegou nessa quermesse, houve uma confusão, aonde eu apanhei de 5 caras, os caras me bateram. Rebeldia, né? Não, isso foi numa sexta-feira. E, Sexta-feira 13. e não, foi terrível. E então ali eu falei, cara, eu não gostei disso, não. Isso aí não é pra Não mim. achei legal isso aí, não. Não nasci para ficar na rua apanhando de ninguém, não, não dá certo. E aí, nesse meio termo, era uma sexta-feira. No sábado, a gente recebeu um convite para ir para uma igreja, né, de um casal, amigo nosso. Falou, cara, vamos para a igreja no domingo? Vamos, vamos. Peguei e falei, cara, eu já estou numa situação ruim, vamos para a igreja. A gente já estava passando por muitas dificuldades, casamento, namoro novo ali, toda aquela dificuldade de família. Eu vim de uma família muito pobre, uma família muito humilde, não tinha uma referência. E os pais dela, né? A preocupação era, poxa, o que esse menino tem para oferecer para minha filha? O que esse cara tem? A família dele não tem nada. Então, houve aquele desespero. Então, Sim. já juntou aquela situação que a gente estava passando, eu e ela, com a situação que eu apanhei na rua, juntou tudo. Falei, cara, não dá para ficar não, cara. A gente precisa mudar de vida, precisa buscar alguma coisa. Quando a gente recebeu o convite para ir para a igreja, estava tendo uma igreja na cidade, uma igreja que estava vivendo um momento muito bom, um avivamento muito bom, muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas aceitando Jesus, e nos chamaram para ir para essa igreja. Fomos para a igreja nesse domingo. E assim, foi tão surreal que naquela noite parecia que a palavra que estava sendo liberada, que o pastor estava pregando, era a palavra exatamente que eu precisava ouvir Precisava. naquela noite. Foi um negócio muito Mas é a porção certeira, né? certeira, certeira, certeira. E aí eu, no meu entendimento, eu comecei a ouvir aquilo, comecei a entender, já veio aquele sentimento de, cara, eu preciso mudar de vida, eu preciso fazer alguma coisa. E nisso, a palavra rodou, o culto continuou, e no final tem um apelo. E eu lembro até hoje o louvor que estava cantando era: O Deus do impossível não desistiu de mim. Cara, aquilo foi como uma bomba dentro do meu coração. Já é. Quando eu dei por mim, eu já estava lá na frente, levantando as minhas mãos, aceitando Jesus, correndo e falando, cara, eu preciso disso aqui, eu preciso mudar de vida. A partir daí, então, a gente começou a fazer parte do grupo da igreja, a ser discipulado, a ser levado para uma célula. Tivemos uns líderes, tivemos pessoas que foi direcionando, que foi fazendo algumas coisas, e a gente foi inserido dentro desse contexto de igreja. E hoje faz quanto tempo já de conversão? Vai fazer 30 anos 30 de conversão. anos. 30 anos. Você se desviou nesses 30 anos? Não, chegar a se desviar da igreja, Não. não. Não, Teve algumas esfriar, quedas, né? Teve algum esfriar é normal. esfriamento, Mas teve desviar, algumas coisas que quis nos tirar do caminho, teve desânimo, porque sim, realmente vem os desânimos, sim. mas a gente sempre ali, Deus, ele sempre mantendo a gente, olha, permaneça firme, permaneça aqui, aquilo que a gente aprendeu na palavra, aquilo que a gente aprendeu lendo a Bíblia, sendo discipulado, levando para esse cenário de igrejas. A gente começou a crescer nesse entendimento. E de pastor, quanto tempo? De pastor vai fazer 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 10 anos. anos. A gente foi Pastoreando. pastoreio. E 10 anos de missão também? Não, de missão foi bem depois. Bem Bem depois. depois porque a gente começou a entender essas questões de missões um pouco depois que a gente já estava inserido na igreja, a gente já Sim. estava caminhando. A missão, na verdade, quando eu entendi, vai fazer, eu acho que uns 6, 7 anos atrás, quando realmente Deus liberou que a gente pudesse mergulhar nesse Mergulhar. e tocar, né? Porque você fazer missões somente em ouvir, cara, É eu uma ouvi. coisa. Agora você pisar e falar, cara, realmente eu tô Sem, aqui. eu acho que a aqui. pandemia, né, liberou muito a Isso, a chama da pandemia. missão, né? A pandemia. Exatamente, a pandemia veio. E o pastor Júnior? Quem é o pastor Júnior antes de Cristo? Boa noite, pastor Antes de Jesus, né? Boa noite, pastor para todos, sou o pastor Júnior. Olha, eu fui criado numa vila lá na Vila União, né? Meu pai morreu muito cedo, com 33 anos, eu tinha acho que 9, 10 anos de idade. Então, assim, eu fui criado com meu pai e com a minha mãe, né? Tinha mais 3 irmãos. Meu pai morreu, minha mãe muito nova, eu tive que ir pra rua. Dá um jeito, trabalhar em feira, vender um sorvete, vender coxinha, vender alface.
pegar resto de comida na feira, pedir nas casas com a minha mãe, que minha mãe começou a trabalhar de... Meu pai morreu, que era a base, então minha mãe começou a trabalhar de faxineira, né? Sim. E eu cuidava dos meus irmãos, ou ia com ela limpar as casas, e depois, né, pedia as vizinhanças, né? Para poder ajudar meus irmãos. E nesse meio período, que eu comecei a pegar já um corpo, com uns 12, 13 anos, eu fui vender sorvete na rua para ajudar minha mãe, ajudar a sustentar, né? Eu tive que parar de estudar muito cedo, né? Parei na quarta série, porque é difícil, cara. Sim. E quando você sai pra rua, um menino novo sem... Eu fiz criado- 3 vezes a quarta série, então Eu fiz 3 também. É. O menino novo, quando você sai pra rua, foi criado na comunidade, quando você sai pra rua muito novo sem um pai, que o pai tem atrás uma estrutura, né? O pai Sim. te protege, né? Aí você dá de cara com a rua, né? Com o movimento, com o crime e tudo kit, mais. né? Aí você vem. Kit de sobrevivência. Tem que ser, né? Aí seus amigos tudo indo para aquele... Naquela época tinha muito roubo de carro, a droga, onde veio o crack. Os caras estavam tudo nessa onda aí, né? Só que eu não entrei nessa onda porque eu precisava comer, né? Eu tinha que comprar carcaça de frango, retalho, salsicha para meus irmãos. Aí eu falava para meus amigos, cara, não dá, não dá. Eu preciso comprar as coisas para nós comer, que eu tenho meus irmãos. Então, de certa forma, essa situação me guardou. Sim. Eu sempre lutei para buscar algo para minha família, para meus irmãos, né? Aí eu lembro que com 17 anos eu conheci, 16, 17 anos eu conheci a Lidiane, a pastora, né? Cara, aí foi a minha primeira vista. Já era. Eu apaixonei. Ela tinha 3 filhos e eu falei, cara, eu fico com você. Ela falou, mas você é novo. Aí eu falei, cara, aquele 3 irmãos meus, nunca ganhei um beijo. É. Eu vou ficar com você, que é seus 3 filhos, eu vou ter uma mulher. Eu nunca tive uma namorada, cara, eu vou ter uma esposa. Já era. Ah, eu nem medi, cara, eu nem E medi. já veio com o kit completo. Já peguei tudo. Aí ela engravidou, e ou seja, já somos casados desde 97, 98, por aí, Nossa. sabe? Quando eu comecei, não era. E em 98, eu tava trabalhando. Cara, sem Cristo é difícil. Sim. Mas Você fica- ela era crente? Ali eu era de uma igreja tradicional. Sim. Ela é referência de crente para mim, porque com 14 anos eu tive um contato com a igreja. Sim. Quando eu levava meus amigos para a Batista tradicional. Sim. Nós ia pra igreja, aí os meninos, uma vez um episódio, a gente tava indo pra igreja, eu e só andava com os negão, porque meus amigos são tudo negão, né? Wesley, Fabião, né? Aí a gente tava indo pra igreja, aí a rota parou a gente, cara. Vocês vai pra onde? Eu falei, vai pra igreja, né? Tudo jaca, bombojaco, nós vimos um rap, negócio de rap. Aí ele falou assim, vai pra igreja nada. Nós vamos pra igreja. A polícia deu uns tapas. Aí quando a polícia virou a esquina, nós corremos pra dentro da igreja. Nossa. Aí nós fomos pra igreja, né? Ia pra igreja, né? Voltava. Então, eu tive contato com a Batista, sempre tinha culto. Eu ouvia falar de Jesus. Mas ainda nunca conseguia ficar firme, sabe? E ali ela era de uma igreja, ela desviou de uma igreja tradicional. Aí quando a gente ficamos, cara, a mulher tinha acabado de sair do casamento, eu, moleque novo. Aí ficou difícil a situação. Só que a gente tentava ir pra igreja. Só que a gente ia pra igreja, aí dava 3 meses a gente saía. Sim. Parece que eles tinham um contrato, parece que era uma agência, sabe? É. Eu não sei porquê, mas nós saía. Dava 3 meses, nós saía, ficava em casa. Cara, e o ruim de você ser criado na rua e pedir esmola, você fica arrogante, você fica Sim. soberbo. Você tem, aí na rua você tem que criar um conceito, você tem que criar um cara, uma vida, você não pode mentir. Então você cria um certo respeito na rua. E esse tal de respeito eu trouxe vindo comigo. Então eu era muito bruto, muito ignorante. Eu era ignorante demais. É. Então, para mim, era sim, sim, não, não. Eu tratava a minha família como se fosse do exército. Meu pai, ele foi criado no exército. E meu pai era do orfanato, foi pro exército. Então, eu trouxe essa mesma Essa referência. pra dentro de casa, cara. E o sim, sim, não da rua. E aí, qual que foi? O que você tá falando? E pá, aí... Enfim. Eu fui destruindo a minha casa, cara. Afastando a minha família de mim, afastando meus filhos. Cara, eu nunca usei droga. Eu não bebia. Nunca cheguei bêbado dentro de casa. Tudo que eu ganhava era pra dentro da minha casa. Só que por ser um cara muito ignorante de não ter acesso, eu não deixava ninguém ter acesso a mim. Porque você tem que criar uma casca. Você tem que criar uma certa personalidade. Né? Que eu te falei. Você acaba criando uma barreira, né? Antes de eu ter o meu plano de eu ir pra rua, eu era um menino humilde. Eu era um menino meigo. Eu era um menino sem malícia. Quando eu fui pra rua e conheci o outro lado da rua, falei, cara, eu me ajeito aqui, ou se não... Já era. Ou eu, né? E meu pai sempre falou, cara, coro de homem da pandeira, homem não mente. Então eu trouxe isso dentro de mim pra rua. E eu trouxe pra dentro da casa também. Sim. Né? Não tinha ninguém pra conversar, nunca fui de ter muito amigo pra conversar, pra abrir o coração. A gente ia pra igreja, a gente levava os caras pra igreja, mas assim, a gente
Não dava pra Aí você pegou uma casa já formada, né? Que tinha uma mãe, tinha filho, né? Aí era loucura, aí foi loucura. Aí, 98, a minha vida marcou porque eu caí de 20 metros. E eu lembro que aí, quando o cara falou assim, se você não subir, eu te mando embora. Eu tava difícil tentar a família. Aí eu falei, cara, se eu subir, cair e morrer aqui, pra mim tá de boa. Pelo menos eu não vou morrer trabalhando, sustentando a família. Então tomara que eu morra. Eu não morri, cara. Então eu vivia depressivo, vivia com vontade de suicídio, eu vivia com ódio, eu vivia com raiva, doido que alguém arrumasse algum rolo e pra você acontecer alguma coisa com você ali e você tá afim de alguma coisa. Então você vive, cara, eu sabia que tinha um inferno, que eu ouvi minha mãe falando. Né? A gente não ia pra igreja, mas a gente ouve que tem um inferno. A gente ouve que tem um pecado. A gente ouve que tem umas coisas. Você ouve que tem algo. Mas nesse tempo você já tava na igreja. Nada. Não, né? Tava Eu fora. nem fazia 3 meses. Ia, voltava, ia, voltava. voltava. E nunca consegui entregar para Jesus. Eu nunca consegui entregar para o Espírito Santo. Eu nunca consegui realmente seguir a Cristo de fato. Então, o que que acontece? Tava difícil. Aí teve um acidente, caiu Teve um 20 acidente, metros. aí Deus me curou. Teve um acidente, eu caí de 20 metros. Aí Deus me curou. Depois de um ano eu voltei a andar, voltei a trabalhar. Fugi da igreja de novo. Falei, que igreja o quê? Preciso de Jesus nada não. Que negócio de Jesus, tô fora. Os crentes é tudo mentiroso. Eu, pelo menos, minto. E você cria sua justiça própria. Você cria o seu... pra você crer desse jeito aí, você julga todo mundo. Porque você é um cara arrogante. Você é um cara que você conseguiu sobreviver. Esse cara mente, esse cara engana. Pra que eu preciso ir pra igreja? Eu sou melhor fora da igreja. Não preciso esconder atrás de uma Bíblia. Você vai criando umas mentiras. Porque é uma mentira, cara. Você é preso. E naquela época, o meu pai e meu Deus era o rap. Eu nunca cantei, não sabia cantar nada, mas eu ouvia muito. E eu seguia aquelas falas. Sim. Eu seguia aquelas ideias. E toda vez que dava as letras... Racionais era nosso pai, nossa educação, né? Então, Racionais, Consciência Humana, Facção Central, Filosofia de Rua, Produto de Rua, Sistema Negro, DMN, RMN, vambora. MVBio. É tudo. Cara, eu sempre ouvi esses caras, eu sempre idolatrava esses caras. Você tem que ter uma referência. Mas foi bom por um tempo. Porque, infelizmente, eu vejo que eles ainda... A ideologia é presa sem Cristo. Sim. A ideia é presa sem Cristo. Ainda não somos presos em algo natural. E com Cristo a gente é livre, né? Então, o que aconteceu? O que me levou a ir para a igreja? Qual foi seu contato mesmo que você Foi falou? a família, cara. Foi a família. Eu perdi a minha família. O David, por exemplo, morava com a gente. Eu era muito ignorante, cara. Eu tinha afastado todo mundo. Eles me amam e eu com aquela ignorância toda. E eu fiquei olhando assim. Meu filho, eu tenho um menino, o Carlos, cara. E eu sempre sonhei ter esse menino com 14 anos. Esse menino, você conhece o Carlos? Então, poxa, eu sempre sonhei ter esse menino. E uma vez eu tava com ele. Aí eu fui chamar ele pra tomar um banho, cara. Ele olhou pra mim e disse, sai de perto de mim, seu diabo. Uma das primeiras falas dele, ele tava com um aninho e pouco, falando. Eu fiquei meio assim, né? Minha mãe, ela ia no aniversário, sempre manifestava, então eu tinha um contato. Minha tia ia com o negócio de espiritismo, eu tive contato com banda, candomblé, essas coisas. Né? Então a gente tem um contato com o mundo espiritual assim. Mas com o Espírito Santo que é bom, a gente não conseguia chegar nele. Porque a gente achava algo muito distante também. Sim. A gente via os caras falando em línguas, revelando, falava, rapaz, nunca seria um cara que nem esse cara aí, não. Esse cara é santo. E eu todo pecador, como que eu vou chegar a ser um cara desse aí? Não dá não. O cara fala os negócios diferente, anda, diferente, chupa cana house, e vai pra lá e vem pra cá, seria nada na praia. Eu falei, cara, não dá pra nós não. Os caras é santo, como que chega? Aí os caras falaram que jejuava, ia pro monte, orava. Eu falei, rapaz, como que você é santo que nem esses caras aí? Esse cara é demais, cara. Ouvindo rap? Não, todo condenado, falei, todo bruto, qualquer coisa você explodia. Falei, não. Então você tinha essa barreira. Infelizmente, a religião te coloca uma barreira e um julgo também. Sim. Porque pra você ir pra igreja, eu tentei ir pra igreja. Tem que vestir terno. Não pode falar gíria. Não pode ouvir música. Naquela época era um pouquinho, né? Você não pode fazer nada, cara. Aí você ia pra igreja, você põe uma roupa, você guarda... Eu tinha muito CD de rap original. Eu gostava do rap, então quando você gosta, você investe. Tudo que você gosta, você investe. As pessoas reclamam do dízimo, é porque o povo não é grato ao Senhor pelo que o Senhor faz na vida da gente. Sim. Não é pagar, é ser grato, cara. É amor, é entrega. Então, o que acontece? Meus rap, meu CD era tudo original. Por causa que eu queria investir naquele cara, porque eu gostava daquela ideia, eu gostava do trabalho do cara, né? Então, o que me levou a ir para a igreja? Eu vi que a minha família está se afastando. O caso me chamou de diabo. No outro dia, de tarde, cara, meia-noite de novo.
Na quinta-feira, isso foi na quarta. Na quinta falaram a mesma coisa. Aí eu sentei. Aí eu vi uma voz. Falou assim comigo, muito bonito pra sua cara. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, rapaz, que é isso aqui? Deu para ouvir pensamento errado agora? Agora eu fiquei ruim mesmo. Você criou seus filhos que nasceu, cria todo mundo e aquilo que você mais ama, você vai perder. Sua culpa. Aí eu assustei, eu falei, cara, aonde eu... Cara, cada palavra que eu falava, 30 era palavrão. Eu era muito bruto. Eu era muito ignorante. Eu amo a minha esposa, cara, mas eu tratava, aí, qual que você quer, mano? Qual que foi? Tratava os meninos de qualquer jeito, com asperidade. Eu era áspero, eu era avarento. Eu brigava por tudo. Sabe, cara, a luz estava acesa, eu brigava. Sobrava comida, eu brigava. Eu vivia preso, cara, preso. E isso era ruim, cara. Eu queria se matar, mas eu sabia que se eu matar, eu ouvi falar na igreja uma vez que quem se mata vai pro inferno. Eu falei, não, aí não. A minha vida já é um inferno aqui, eu vou viver um inferno lá? Vou de novo? Não, dá não, essas ideias não. E eu sonhava que alguém matasse, mas não dava pra morrer. Mas teve separação? Nesse tempo? Não. A separação teve, assim, um dia, Sim. 2 dias, e nós voltava. Porque a gente nunca consegue ficar muito tempo longe um do outro, Sim. sabe? Mas, assim, a ignorância é Aí foi uma demais. decisão conjunta de vamos pra igreja agora? Não, aí nós chegamos, né? Foi assim. O David foi primeiro. Morava com a gente. O David teve a experiência dele, foi primeiro. Aí ele chegou contando da experiência, foi pro encontro, né? E eu deixei eles foram primeiro. Eu fiquei só olhando, né? Que falei, vamos ver qual que é desses caras aí, né? Ele começou a falar que ele foi pra igreja, pra um tal de encontro, que tinha um Peniel, que o Peniel... Falei, mano, se eu catar o Peniel, eu quebro ele, cara. O Peniel tá tirando. Não, que o Peniel você vai se converter, que vai falar na sua cara. Eu falei, mano, se eu catar o Peniel, eu dou no meio dele. Deixa o Peniel vir aqui, que eu quero ver qual que é a dele. E Deus tinha usado uma situação falando que Deus ia quebrar eu, porque eu era muito arrogante. Seu marido é aquele que ela fala assim, isso mesmo, não sei o quê. Eu falava muito, meu nome não é Jesus Cristo, mas começa com J. Tem poder. Eu era bruto, cara. Cego. Então, o David voltou alegre, diferente. Falei, mano, o barato é diferente. Aí eu fui para ele, vamos naquela igreja ali com os caras. Ela é uma comunidade, porque a gente só conhecia a igreja tradicional. Vamos naquela igreja ali, eu conheço o pastor, quem sabe, né? Aí nós fomos, né, cara? Fomos pra igreja, começou a ir nessa igreja, nesse mover que ele falou. Aí, cara, chegou lá e eu falei pra Deus, Deus, você tá ligado que aqui não recua. Só vida louca. Você sabe, as coisas da rua, né? Coisa do rap. Eu falei, você me chamar de soldado, chamar pra guerra, eu aceito. Eu pensei isso dentro de casa. Chego lá no culto, cara, é a mesma conversa pra todo mundo. Parece que tá falando só pra mim. O cara começou a falar, Deus tá listando. Eu falei, quem que eu dou a ideia pra esse cara? E Deus hoje é listamento, Deus chama soldado. Eu travei no banco, falei, vou nada. Eu escutei de novo. Cara, você tá de brincadeira? Você mandou chamar de soldado e agora você vai recuar, vai pipocar? Aí você foi. Eu falei, cara, alguém tá me delatando. Aí eu fui, cara, aceitei Jesus, né? Fui pro encontro, desesperado pelo Espírito Santo. Cara, tive um contato com o Espírito Santo. Aí a vida mudou, né, meu? Aí. Porque por que deu certo? Aí veio o fruto, né? Por que deu certo? Porque eu deixei de querer ser bom, eu deixei minhas armas, eu deixei meu intelecto, eu deixei meu querer. Falei assim, faz o que o senhor quiser a partir de hoje. O que você mandou, eu faço. Que seja O feito que tiver a tua escrito, vontade. eu faço. Eu não vou mais pôr meu querer. Eu era muito cheio de querer falar as coisas. Eu ia pra igreja pra ver se o pastor tá falando besteira. Eu ia com a Bíblia, se ele falar besteira, eu vou intimar ele no meio do culto. Arrogância. Aí eu falei, não, agora eu desisto. Eu não vou questionar mais ninguém, não. Aí eu descobri que o inimigo era eu. O impostor era eu. O maior inimigo, né? Aí foi a hora, a vida começou a mudar, né, mano? Começou a mudar. Quanto tempo de conversão? 2008. 2008. 2008, tá anotado na minha Bíblia. É. Deus falou comigo quando eu aceitei Jesus. Aí já era. Deus falou comigo desse jeito. Tu me deixasse, Jeremias 15:6, se olhasse para trás, pois bem, estenderei a mão contra ti e te destruirei. Eu não posso se arrepender. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. Aí eu fui chorar, falei, Deus, mas eu sou tão bom. Eu te amo tanto. Você dá uma de amnésia, né? Você esquece o passado. Você dá uma de doido, né? Aí Deus falou assim pra mim, eu te dei meu penhor, que é o bem mais precioso. Não posso mais deixar você viver do jeito que você quer. Aí eu me entreguei. Aí entendemos que vira avião, né? Aí já Que era. você tem que subir e não tem mais ré. retrovisor. Não tem ré, não. Já foi. Já foi. Acabou. Pastor David, aí veio a conversão, veio, né, todo o trabalho na igreja. Mas assim, o papo que eu quero encabeçar. Eu gosto de fazer essa introdução para as pessoas entenderem. Porque tem muita gente que pensa que
Tem dois tipos de pensamento que nesses últimos tempos eu tive contato. Que pessoas que só querem ir para a igreja para fazer missão. Tá sempre fugindo de alguma coisa, de uma responsabilidade na família, na própria igreja local, mas quer fazer missão. Não quer lavar o banheiro da igreja, mas quer entregar marmita na rua, né? Então tem esse tipo. E tem um outro tipo de pessoas, uma outra camada, que está há muito tempo sentado no banco de uma igreja, com aquela chama de fazer missão, mas esperando alguém mandar. Ir lá e ativar. E geralmente a igreja dessa pessoa não faz missão, não tem o chamado missionário, né? Aí ela tem a desculpa, né? Aí então a gente lidar com esses dois tipos. Por isso que nasceu a escola de missão. A escola de missão Sim. nasceu para desbravar isso também. Mas fala para mim, aí como que você iniciou na missão? Qual que foi o seu contato com a missão? Porque o pastor David, ele tem um trabalho muito forte no sertão. E o pastor Júnior tem um trabalho no Quênia e em outros países. Então, para você entender. E nós aqui fazemos missão urbana. Então, olha que mesclado legal. Tudo para honra e glória do Senhor, né? Tudo é missão. Só que, conta a sua experiência. Por que missão sertão? Qual foi esse contato? Sim. Porque você não é do sertão, né? Não. Então. Cajamarense. Eu também nunca usei droga, eu tô na Cracolândia. Que coisa louca. Coisa E o louca. pastor Júnior também não é do Quênia. O pastor Júnior não é negro. Não é negro. Tá no Chile. Ô, cara, que eu nunca pensei nisso. E que nem loucura. vegetariano. Loucura. Bom, o que acontece, pastor? O nosso contato com missões, né, começou em 2012, né, pastor? Com a MCM. 2012. Nós somos aliançados a uma base missionária 2008. chamada... 2008, né? Quando eles meninos foram para o ponto profético, lá na Ponto Profético. comunidade. Nosso contato com essa base missionária começou em 2008 e nós sempre tivemos curiosidade. Porque quando, como o pastor disse, quando falávamos para nós de pastores, de missionários, era coisa distante para nós que estávamos iniciando ali. A gente olhava, né? O missionário fulano de tal vai vir pregar na igreja. A gente olhava para esse homem muito distante. Fala, cara, nunca que eu vou conseguir chegar perto de ser um missionário como esse homem é. Que viaja. Que viaja, que faz missões. E aí, então, conhecemos a base missionária MCM, que é uma dos pilares, uma das bases que nós conhecemos. Começamos a participar de alguns eventos que eles fazem, chamado Encontro Profético, Encontro de Pastores, Congresso de Adoração e Missão. Então a gente começou a se envolver nesses lugares, a se envolver com pastores, com missionários. Quando a gente foi para o Encontro de Pastores em 2007, 2009, eu acho, não me lembro, nós estávamos ali num culto com uma reunião de pastores, tinha mais ou menos uns 2.000 pastores ali, e nesse encontro anual, os missionários de campo, os missionários que estão no campo, eles vêm para esse evento e apresentam ali num data show, num telão, aquilo que está sendo feito no campo. Então a gente que está ali começa a ter um contato mais próximo do missionário que está no campo. Começa a acender a chama, né? Isso, e com aquilo que está sendo feito. Um certo momento veio o pastor Sula, que é um pastor do Mato Grosso. Ele mora dentro de uma tribo, ele evangeliza os índios no Mato Grosso, e ele mora dentro dessa tribo já há alguns anos. E o maior desafio dele lá era uma cultura que existia, inclusive essa cultura foi até matéria no Fantástico, de que dentro dessa tribo, quando nascesse uma criança com defeito físico, né, com um braço ou alguma coisa física, um defeito físico, aquela tribo entendia que aquela criança era um fruto de uma maldição. Então o que eles faziam? Eles abriam um buraco no chão e enterravam essa criança viva. Eu vi uma reportagem. E matava essa criança. Eu vi. O pastor Sula... E o pai que tinha que enterrar. O pai que tinha que fazer, porque a maldição era na família dele. Sim. Então o pastor Sula, ele muitas das vezes participou desses rituais, assim, vendo. Só que por ser uma cultura, o missionário ele aprende que ele não deve interferir na cultura local, a não ser que ele seja liberado para isso. Então o pastor Sula, ele viu isso várias vezes. E quando ele trouxe esse vídeo, falou, cara, olha o que acontece lá, olha aonde nós estamos lidando. E apareceu o vídeo de um bebê. Eu tinha acabado de ganhar o meu filho, Davi, e aquele bebê parecia muito com o meu filho, com o Davi.
moreninho, pequenininho, cabelinho assim. Então aquilo me pegou. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa por isso daí. Não tem como eu voltar para São Paulo, fechar os meus olhos para isso. Eu preciso fazer alguma coisa. Quando a gente chegou na igreja aqui em Cajamar, sentei com os pastores e falei, cara, a gente precisa ir para o Chavantes. A gente precisa ir para lá, Mato Grosso. Vamos fazer alguma coisa, vamos mobilizar alguma coisa para a gente ir. Aquilo era vontade no meu coração porque eu vi o meu filho naquele lugar. Sim. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Sentamos com a igreja, com os pastores, vamos fazer, vamos. Entramos em contato com o pastor Sula. Pastor, a gente está nos mobilizando aqui, a gente quer ir aí passar uns 15 dias com o senhor, ajudar a evangelizar, fazer o trabalho aí. A resposta dele para nós foi, cara, eu não posso receber ninguém aqui agora. Não está vindo missionário de canto nenhum aqui. Nós estamos com um problema de saúde na tribo. Todos os índios estão doentes, uma doença que pegou a tribo, a gente não pode receber, não pode chegar ninguém, também não pode sair ninguém daqui. Então não posso receber vocês. Mas aquela chama missionária tinha acendido aqui dentro. Pelas coisas que eu vi, Sim. pelos vídeos dos pastores, pelas meninas lá dos Olhos de Deus no Nepal, na Índia. Né? Nós temos contato com meninas que foram arrebatadas da rua, que foram arrebatadas de prostíbulos. Né? Hoje tem menores de idade, né? menores de idade. Tem um projeto chamado Meninos dos Olhos de Deus, que essas meninas são resgatadas de dentro dos prostíbulos. Né? Nós pagamos, como missionário, nós pagamos aquilo que o prostíbulo cobrou por ela, aquilo que o cafetão cobra por ela. Quanto que você cobra por ela? Vai lá e tem que comprar mesmo como se fosse uma mercadoria. Para eles é mercadoria, Sim. mas para nós sabemos que não é, para nós é vida. Sim. Então nós compramos essas meninas. Então a gente tem um contato com essas meninas real. Não é um livro, não é uma história, não é um filme que nós estamos vendo. Nós vimos, nós temos o contato, a gente toca, sabe essas pessoas, é real. Então assim, voltamos. Quando o pastor Sula falou, cara, eu não posso receber vocês. Não dá, a tribo tá doente. Não. Eu falei, cara, a gente precisa ir para algum lugar. Não dá para não ir, a gente tem que fazer alguma coisa. Foi quando eu, dentro do perfil da MCM, buscando ali nas revistas, nas redes sociais, um local que a gente poderia fazer alguma coisa. Foi quando eu encontrei o pastor Fábio, ele era coordenador da base da base da MCM em Juazeiro do Norte, no Ceará. Eu falei, cara, a gente precisa ir para esse lugar. Um sertão, um lugar bem distante, um lugar muito carente da obra de Deus. Então a gente precisa ir. Voltamos de novo, organizamos a igreja, sentamos com os pastores, com a tesouraria, e falou, cara, vamos para este lugar? Vamos para este lugar. E uma semana antes, o pastor tinha encontrado o pastor, o pastor Fábio, lá em Goiás, no encontro de pastores, e falou para ele, pastor, eu tenho uns meninos lá que estão doidos para ir para o campo missionário. E eles querem ir lá servir o Senhor, servir a base lá. Tem como? O pastor falou, cara, na hora, pode mandar os meninos. Então, quando o pastor veio com essa resposta, falou, cara, o pastor Fábio falou que recebe vocês lá. Vamos nos organizar? Vamos embora. Cara, foi um mover assim... Violento. Vambora, vamos. A gente comprou... Só que quando fala assim, eu vou te receber, né? O que as pessoas pensam, né? Você vai pro campo, um pastor lá vai te receber... Muitos imaginam que já tem um hotel preparado, né? 5 estrelas, né? Tem já as comidas, né? Porque é o que, na maioria do evangelho hoje, se prega, né? Sim. Você vai trazer um pastor, tem que relevar numa churrascaria depois, muitas das vezes, né? Tem que pagar o teu caro, né? Nossa, eu tava vendo esses dias o menininho lá, que tá mal polêmica, né? Sim. Falando que metade do voto que ele levanta na igreja, ele tem que levar 50% do voto. Eu falei, meu Deus, cara, será que sobrevive quanto tempo do lado de Jesus? Caminhando. Não dá. Aí você chegou lá e entendeu os desafios. Cara, na primeira vez, aquele alvoroço, cara, eu tô indo para missões, eu tô indo, meu Deus do céu, pegamos as malas, vamos embora. Quando eu tô no aeroporto ali, esperando para poder embarcar, eu nunca tinha entrado no avião na minha vida, nunca tinha saído de Cajamar. A emoção foi tanta que quando eu fui pregar os documentos para apresentar junto com o cartão de embarque, a minha carteira tinha ficado em casa. Eu lá em Guarulhos, 3 horas da manhã o nosso voo.
com o pastor Júnior, com o apóstolo Beto, foi o apóstolo Beto que nos levou, né? O apóstolo Beto falou, não, eu levo os meninos ao aeroporto, que isso, é uma oferta minha. Saímos de Cajamar, fomos para Guarulhos, o pastor deixou a gente e veio embora. E a gente lá empolgado, foi eu e o pastor Everton. Na hora de embarcar ali, ó, o avião ali, e eu tendo que dar o documento, cadê a minha carteira? Não tava a carteira, revirei a mala no meio do povo ali, abri as malas, tudo. Liguei para a pastora, minha esposa, falei, amor, vê se a minha carteira ficou aí. Minha carteira tava em cima da bancada na cozinha, com meus documentos Nossa. dentro. E eu falei, cara, e agora? A gente tá indo para missões. E não foi um dinheiro assim, eu passei o cartão lá, comprei. Não, cara, foi oferta. A igreja ofertou. Famílias ofertaram, pessoas ofertaram. Corri lá em cima na loja da Gol, falei, moça, pelo amor de Deus, eu preciso embarcar nesse voo agora. Não dá para. Ela falou, moço, eu consigo colocar você no próximo voo para Juazeiro do Norte, mas vai custar R$ 800. Eu Nossa. falei, moço, eu tô aqui com a moeda de ida, eu não sei nem como vou voltar. Ela falou, não posso fazer nada pelo senhor, porque o problema foi o senhor que esqueceu o seu documento, não é problema da companhia. Cara, aquilo me pegou, eu falei, não acredito. O meu pensamento era, eu tô usando dinheiro da viúva, cara. A igreja ofertou. O que eu vou falar para a igreja que ofertou, que acreditou, perdemos o voo. Não pudemos embarcar. O pastor Júnior voltou, nos buscou. Cara, eu voltei para casa arrasado. Falei, cara, não acredito. Não. Mas eu acreditei. O pastor falou, cara, fica em paz. A gente vai mandar vocês para lá. Daqui uma semana você volta. Falei, cara, recomeçamos tudo de novo. A igreja acreditou de novo. Não, vamos de novo. Aquilo eu perdi. Não tinha mais o que fazer. A companhia não falou, cara, não posso fazer nada. Foi você que esqueceu o Foi um documento. erro seu, né? Cara, aquilo. Mas eu falei, não, a gente vai. A igreja de novo. Vamos. Comprou para outra semana, vamos de novo. Conseguimos embarcar. Cara, quando eu desci, que eu pousei em Juazeiro do Norte, 3 e pouco da manhã, que eu desci do avião e coloquei meu pé no chão, porque lá em Juazeiro do Norte você não desce, né, que nem aqui em Guarulhos, você sai do avião e desce para dentro do aeroporto. Sim, O avião pousa e desce, você desce na pista, sim. né? Depois você vai lá para dentro. Quando eu desci e pisei na pista ali, aquele vento quente, 3 horas da manhã, me tocou, falei, cara. Aí foi onde eu tive um sentimento. Deus falou pra mim, cara, é para isso que eu te chamei. Cara, ali começou, 15 dias. Chegamos lá 3 e pouco da manhã, 6 horas da manhã já tinha uma caravana saindo para servir os povos. O apóstolo falou, cara, a gente vai sair 6 horas da manhã. Se vocês quiserem ficar, descansa aí. Daqui a pouco o dia amanhece, os irmãos vêm aqui e servem. Eu falei, cara, não, Uma hora. eu vim aqui para isso. Só chegamos lá na base, tomamos um banho, comemos alguma coisa, descansamos um pouquinho, deu 6 horas da manhã. O pessoal já começou a chegar, panelão de cuscuz, pronto para os missionários tomar café. Vamos embora. Mochila nas costas, garrafinha d'água. Só volta 10 horas da noite agora. É o dia todo, em porta, debaixo de sol, falando de Jesus. Algumas portas te recebem, outras não. Algumas pessoas te ouvem, outras não. Mas vamos embora, vamos seguir. E qual foi a sua maior dificuldade nessa? Cara, a maior dificuldade foi assim, nós chegamos na base, acho que no segundo ou no terceiro dia, o pastor Fábio falou assim, a gente vai para um povoado chamado Correntes, e nesse povoado ele não tem água. Nesse povoado, nós vamos ter que levar, ele falou assim, ó, se vocês têm mantenedores, a igreja que apoia, alguém que apoia, inclusive acho que eu até mandei uma mensagem para Sim. você, falou, ó, a gente vai precisar comprar água, que a gente vai para esse povoado, nós vamos ficar 5 dias lá e lá não tem água. E aí o pastor falou assim, ó, eu não recomendo vocês, nós, aqui ele falou, nós, os missionários de fora, tomarem água de lá porque é certeza que vão passar mal. Então é uma rota de 5 dias. Se alguém passar mal, vai ter que abortar todo mundo, colocar no carro e voltar, E voltar para trás. porque alguém passou mal. Então, assim, ó, não tomem água de lá. Quando a gente chegou, não tinha água para tomar banho, não tinha água para tomar, era só a nossa. E quando chegou a noite, falou, cara, gente, vamos dormir, vamos dormir? Aí entra aquela questão, né? Hotel, 5 estrelas, frigobar cheio de refrigerante, doce. Nada. Falou, cara, a gente subiu numa casa de uma senhora, na parte de cima, aberto, falou, cara, nós vamos dormir aqui. Quem trouxe rede, arma a rede. Quem não trouxe rede, a gente vai colocar um lençol no chão aqui. Só que o lençol no chão é um problema por conta do escorpião. Cara, aquela noite eu deitei no chão ali, fiquei olhando, você não consegue dormir.
Não consegue dormir, você fica pensando, poxa Deus, onde eu tô? Olha onde eu tô. Olhava pra volta assim, não tinha nada, nada, nada. Casinha mais longe lá assim, uma outra ali, e você não dorme. O maior desafio foi entender que Deus estava me chamando para viver aquilo. Cara, esse é o teu ministério. Esse é o teu chamado. É servir. Independente aonde você estiver, você é a igreja. Você veio aqui não buscar coisas para você, porque não tem. Você ser um missionário é você ir para um lugar que a pessoa não tem o que te oferecer. Sim. Você não vai lá. E não é pro lugar que você quer, né? Não. Você não vai lá buscar. Eu vou vir buscar uma oferta que. Não, cara, não tem como. Lá não tem. Aí eu vim buscar uma garrafa d'água. Não tem. Se você não levar, você não tem. Então a gente dormiu ali a primeira noite na rede, com problema de escorpião, com medo de escorpião. Quando não era o escorpião, era o pernilongo, que se deixasse ele te carregava para fora. Um calor insuportável de madrugada, mas tudo por um propósito. Cara, Deus me trouxe aqui. Esse foi o desafio. Entendeu? Entendeu? E o que foi mais incrível que você viu? Que Cara, guardou, que te marcou assim? Você fala, cara, O que me marcou, eu até comentei com o pastor lá, nesse lugar também chamado Correntes. Inclusive os pastores lá estavam até num trabalho lá para tentar mudar o nome do bairro, sim, né? De Corrente para Liberdade, para você ver quanto que o nome ele influencia no Sim. lugar. Então aquele povo vivia realmente acorrentado, debaixo da idolatria, do pecado. De madrugada, eu comecei a ouvir o grito de uma senhora, e ela gritava desesperada. Desesperada por socorro, por ajuda. Ai, meu Deus, que dor, que dor. E eu acordei com esse grito. Eu cutuquei o Herto e falei, cara, você tá ouvindo? Ele falou, tô ouvindo. Olha a mulher gritando, a senhora. Isso era 3, 4 horas da manhã e ela gritava, mas gritava desesperada. Um grito assim que não tinha como não ouvir. E ninguém saía, ninguém fez nada, ninguém, nem o pastor da casa. Eu falei, caramba, ninguém. O que tá acontecendo com essa mulher? E ela gritou, gritou, gritou e cessou. Aí eu já fiquei, falei, cara, não é normal. Quando o dia amanheceu, a primeira coisa que eu fiz, eu perguntei, pastor, você ouviu a senhora gritando? Ele falou, não, eu ouvi, mas assim, ela tem problemas nos ossos, ela tem uma doença no osso que ela sente muita dor. Então a irmã dela, que também é uma senhora, tem que levantar, dar para ela o remédio, né, para ela poder ir baixando e dormir de novo. E nisso, cara, eu saí pra fora, quando eu amanheceu, eu saí pra fora, eu olhei pra rua, dos dois lados assim, ó, aquele deserto. Eu busquei em Deus, falei, cara, Deus, essa mulher desse jeito, gritando desse jeito, como é que pode? Os vizinhos, ninguém saiu. E foi onde eu ouvi que Deus falou pra mim, falou, cara, o grito que você ouviu ontem não é somente o dessa senhora, mas é a alma dessas pessoas que moram neste lugar, grita desesperadamente dessa forma, desse jeito, por né? liberdade. Cara, eu falei, meu Deus. E é pra isso que eu trouxe vocês aqui. Pra liberdade. Cara, Às vezes não é nem pra levar a comida, né? Não, A água, né? não. É pra levar a palavra, né? Palavra. É o chamariz, né? Não tinha nada, pastor. Nada. Nesse corrente não tinha nada, nada, nada. A gente vinha de fora, passava o dia, 5 dias lá, porque não compensava ir e voltar 2, 3 dias. Tinha que ficar os 5 dias para compensar a distância. Sabe? E assim, você volta hoje lá, pela vida do pastor Alex, a pastora Jennifer, que moram lá. Eles são daqui de São Paulo, Sim. mas moram lá. Decidiu viver. Ela falou, cara, a gente vai ficar aqui, nesse deserto. Porque Deus vai fazer alguma coisa nesse lugar. E faz, né? Cara, e quando a gente chegou lá, era uma das primeiras vezes que o pastor estava recebendo missionários lá. Né? Ainda não tinha um trabalho formado, não tinha ainda uma base, ainda não tinha uma escola, cara. Isso é muito real, porque na hora que o pastor falou a respeito da cultura, de mudar a cultura, né? Que eu ouvi o testemunho, até falei na escola de missão, que eu ouvi um testemunho que um casal foi destinado para ir para um povoado, acho que em Moçambique, algo assim. Era um povoado que eles iam lá ficar um tempo. Foi destinado pela igreja de ficar um tempo lá. Só que quando chegaram lá nesse povoado, todas as mulheres usavam os peitos para fora. Não usava blusa. Sim. Ficava com o peito para fora. Era a cultura delas. Aí a pastora teve uma brilhante ideia. Fez um encontro de mulheres. Esse povoado tinha cerca de umas 300 mulheres. E a pastora falou assim, eu vou fazer camiseta rosa. Todas elas. Elas vão ver a camiseta, vão, né? Aí fez uma camiseta bonita,
rosa e entregou para elas. Aí na hora que a pastora chegou no congresso, todas elas com a camiseta rosa, com 2 furos e os peitos para fora. Que era a cultura dele. Cultura. A pastora entrou em depressão. Tiveram que voltar. Não aguentaram ficar 3 meses, 4 meses lá. Tiveram que voltar. E aí eles não entenderam isso, que você não vai para mudar a cultura. Não. Você vai para pregar Jesus. Talvez o papel da pastora era colocar os peitos dela para fora e falar, eu vim pregar Jesus aqui para vocês. Exatamente. Né? E justamente muita gente quer ir para a missão já preocupado com isso daí. Sobre a cultura local. Vou chegar lá, vou fazer isso, vou mudar. Não adianta. E a palavra é para amenizar os gritos de socorro, né? Socorro. Socorro. Exatamente. Isso e é cultura, inclusive em Juazeiro do Norte, é uma cultura muito violenta, é o catolicismo, né? Sim. Por conta do Padre Cícero. Hoje... Tem gente que até confunde Jesus lá. Os mais novos, até que não, porque a igreja, graças a Deus, tem feito um trabalho, né? Chegou, né? Tá chegando. Chegou. Né? Mas os mais antigos, os mais velhos, que tiveram esse contato, né, com o nome de Padre Cícero, com a cultura que ele trouxe para a cidade, muitos ainda têm... Não, o meu Padre Cícero é o top, não tem outro igual a ele. E aí você entra numa casa que tem ali um altar de Padre Cícero, tem uma estátua de Padre Cícero. Né? Idolatria muito grande. Muito violento. Né? E um dos desafios que os pastores locais lá têm é esse, a idolatria. Tirar da cabeça das pessoas que Padre Cícero não foi essa pessoa que eles acham que é. Sim. Entendeu? E é um trabalho de formiguinha muito. E constante, né? Constante. Não pode parar. Qual foi sua última ida para lá? Minha última ida foi 2023. 2023. Porque em 2024 eu fui para Bahia. Que também é uma outra realidade. Também é uma outra realidade. Violenta, né? Demais. É sul da Bahia, né? Eu fui para Xique-Xique. Xique-Xique. O pessoal fala que é a África brasileira. Ali tem uma região que é a África brasileira. Ali Porque tem algo relacionado a... Muitos falam que é relacionado a maldição, porque na separação... Eu assisti algo, né? Não me aprofundei, mas na separação, quando os portugueses invadiram o Brasil, na separação dos negros, mandaram os negros fortes embarcar para fora do Brasil e ficaram ali os doentes, os que estavam fracos, ficaram nessa região. E aí se criou uma maldição, algo ali muito forte. E falam que é uma região, tem um amigo meu, careca, de Minas, que ele faz missão. E ele fala, pastor, o chinelo aqui é ouro. Chinelo, que a gente joga fora, que a gente tem muitos em casa é ouro. E você só entra para falar de Jesus se carregar uma cesta básica. E sim. Senão, é uma luta violenta. Na semana que eu tive lá, eu pude ver isso. O pastor Carmelino, junto com uma equipe que veio do Espírito Santo, trouxeram toneladas de alimento. Toneladas, caminhão fechado de cestas básicas, porque além de você pregar o evangelho, tem muita fome. Muita. Né? O reino de Deus, ele não é só você chegar na casa de alguém e falar, Deus te abençoe, e vir orar por você e ir embora. Não. Né? Tem que... a missão, ela envolve a todos os quesitos. Né? Às vezes as pessoas acham que é ir na casa de alguém e orar e Deus abençoe e ir embora. Não, cara. Tive fome, né? Inclusive o chinelo, a gente fizemos esse trabalho de levantar os chinelos para levar. Foi algo assim que... Cara, e assim, existe uma pobreza violenta no Brasil, né? Demais. Violenta, muito violenta, cara. E as igrejas, cara? Cadê as igrejas? Vou falar aqui por Valinhos, né, cara? Valinhos acho que tem mais de 100 igrejas, cara. Não era pra ter morador de rua. Não. Não era pra ter corrupção na Câmara. Não era pra ter rachadinha. Não era pra ter boca de urna. Não era pra ter escândalos nos jornais. Se tivesse realmente 100 igrejas de Deus na cidade, não era para ter acontecido isso. Uma das últimas pesquisas que foi feito, levantaram-se que de 100% das ofertas que entram dentro de uma igreja hoje no Brasil, 1% vai para missões. Cara, e é tanto culto de missão, né? E os outros 99 tem para onde? Para onde? Porque é culto de missão. Eu
eu fui numa igreja que estava tendo um culto de missão. Aí eu descobri que a igreja não tem nenhum missionário em campo. Não tem nenhum Não tem. trabalho missionário. Assim, Esses dias, pastor, foi muito, muito bom que a gente está aqui entre amigos, a gente pode conversar. Eu fui conhecer uma igreja. Um amigo meu, na verdade, fui fazer uma visita e ele falou, cara, quero te apresentar um apóstolo aqui na cidade e tal. Não vou falar a cidade. Quero te apresentar um apóstolo. Vamos lá ver a igreja dele. Que eu não fui lá, ele me convidou, eu não fui lá ainda. Durante o dia, igreja fechada. Ligou pra ele, você tá aí, eu tô aqui na igreja. Entramos. Cara, na hora que eu entrei na igreja assim, que coisa linda, cara. Sabe, não é igrejona grandona. Igreja acho que de 100 pessoas. Mas, cara, paredão de LED. Aí ele já veio com todo orgulho, né? Cara, acabamos de pegar 180 mil. O irmão aqui ofertou aquele telão. As cadeirinhas tudo bonitinha. Ah, o som foi quase 200, né? Som lindo. Aí começou a ir para salas. Cara, tinha sala. Sala para tudo. Kids dividido em 3. Até uma certa idade, outra idade atrás, né? Sala dos músicos. Camarim dos músicos. E o cara, e assim, cada sala que eu abria, tudo feito de drywall, pintadinho, rodapé, porque eu sou muito detalhista, cara. sim. Sabe? Às vezes eu não olho pra parede, eu olho pro rodapé. Falar que tem alguém caprichado. Aí eu olhando tudo limpinho, tudo bonitinho, cara. E aí vinha a minha igreja na mente, né, cara? E falava, cara do céu, o que esse pastor tem mais do que eu, né? Hora a mais, será? Enfim, mostrou todas as salas. Vamos pro outro lado agora. Aí entramos no outro lado, o escritório. A pastora tinha uma suíte, ele o escritório, o financeiro, não sei o que lá. Aí fomos pra mídia. Aí eu fiquei maluco. Meu Deus do céu, um estúdio de televisão, cara. Não, que é câmera não sei o que lá, aqui é o pessoal da mídia. E eu, ok. Só que eu tava incomodado. E eu pensei que eu tava incomodado porque eu não tenho na minha igreja. E eu pensei, sabe o que eu falei? Eu falei, Pablicião, hein? Invejoso. Tira essa inveja. Eu me repreendi, meu. Tira essa inveja. Porque eu senti que eu tava invejando. Porque eu falei, cara, eu não tenho isso lá na igreja. Né? Mas amém. E continuei vendo. E ele mostrando um passeio turístico, cara. Na igreja, sim, Um cara. tour pela igreja. Quando eu falei, acabou, ele falou, acabou, deixa eu levar vocês lá embaixo. Eu falei, ah, não, tem mais ainda. Saímos numa portinha, descemos um corredor, um estúdio de música, aonde a banda gravava. Aí é estúdio mesmo, cara. Você tá maluco? Aí tinha um pastor lá que era músico, que tava lá mexendo nas músicas. Coisa mais linda. Olhei do lado assim, cara, uma lanchonete. Uma hamburgueria, cara. No pátio da igreja, uma hamburgueria. Eu falei, meu Deus, cara, que coisa linda. Sabe que aquilo que você sempre sonhou? Que você falou, cara, Sim. eu quero ter isso na minha igreja. Mas eu tava incomodado. Eu falei, cara, essa incomodação que eu tô tendo, eu tô incomodado por causa. O café. Eu tô incomodado porque eu não tenho. Eu falei, nossa, olha o que despertou em mim, né, cara? Uma inveja gospel, né? Eu tô incomodado. Tá bom. Aí, cara, eles começaram a conversar os outros dois e eu saí fora dali. Sabe como você sai fora dali? Eu fiquei olhando porque na entrada da igreja tinha uma livraria, do jeito que eu gosto, e uma cafeteria. E eu fiquei olhando ali os detalhes e tal, até tirei uma foto, mandei pra Carla. Olha, ó, do jeito que eu quero fazer lá na igreja e tal. Mas eu saí fora e eles começaram a falar de política lá e tal, e amém. Aí o que aconteceu? Chegou um certo momento que o amigo meu falou assim, vambora. Eu falei, vambora. Aí eu saí dali acomodado, incomodado. Eu, meu Deus, cara, olha, Deus mostrou pra mim hoje que eu sou, que eu sou, que eu sou, eu sou avarento, cara, orgulhoso, não sei, enfim. Mas eu pedi pra Deus, falei, Deus, me dá uma máquina dessa na minha mão, né? Aí beleza. Fui lá, acabei de conversar com meu amigo, mas sabe como você quer conversar pra ir embora? Acabei de conversar, falei, cara, tô saindo fora e tal, beleza. Entrei no carro e peguei a pista. Quando eu peguei a pista, assim, cara, eu mandei uma mensagem pra Carla. Falei, Carla, conheci uma igreja hoje e eu saí de lá incomodado. Mas é comigo mesmo, não é com a igreja, né? Beleza. Aí no meio do caminho eu perguntei pra Deus. Eu falei, Deus, o que tá faltando? Aí ele falou. E quando o Espírito Santo vem, ele fala muito nítido, né? Ele falou assim, você viu o departamento de missões dele? Falei, não. Você viu uma cesta básica lá? Falei, não. Você viu alguma coisa do social? Falei, não. Eu vi tudo, mas eu não vi um departamento do social.
Ele falou, pois é, você tem um mercadinho na sua igreja. Você tem uma escola de missão na sua igreja. Você tem uma área social na sua igreja. Para de ser orgulhoso, porque a sua igreja é a maior que a dele. Aí eu falei, meu Deus, que lavada na alma, isso cara. aí. Que lavada. Porque trazei os dízimos para que não falte mantimento na casa do pai. E lá tinha um telão de LED, cara, de 180 mil. Imagina 180 mil de cesta básica. Eu acabava um ano, o Valinhos não tinha fome. Um ano. Acabava. Aí eu falo, Esse é o nosso cara, pensamento. E eu falei, então a gente tá ainda nessa mesmice de fazer cultos de missão, mas não tem missão. Não tem. Enviar oferta para missionário que tá onde? E outro dia que também, que Deus me chamou a atenção. Fui comer uma pizza com os parceiros ali. Aí o garçom veio e falou assim: deixa eu falar pra você, não paga os 10% não. Porque eles não passam pra gente. Aí se você quiser, eu te dou meu Pix, você passa pra mim. Mas lá eles vão cobrar os 10%, mas eles não passam pra nós. Na hora, cara. Na hora eu falei assim: culto de missão. Você oferta, mas não passa pros Não missionários. chega. Não chega nos missionários. chega. Porque se chegasse, cara, Não chega. não tem como. O nosso país era para ter amenizado a fome. Era. A fome, cara. A fome. Você imagina juntar os artistas, os funkeiros, os influencers, os políticos Ó. e falar: esse ano nós vamos acabar com a fome no Brasil. Não tem como, cara. Aí você vê um missionário lá no Ribeirinho. Lá tem um missionário que eu sigo ele, cara, que é um ex-drogado que tá lá fazendo missão, pedindo R$2. Oferta de R$2 pra levar comida pros ribeirinhos. Aí você vê os manos lá na tribos indígenas. Aí você vê os do sertão. E é sempre pouquinho. Você não vê caravanas gigantes, né, cara? Você não vê uma igreja se mobilizando, né? E não. É coisas pequenininhas. É 2, 3 ali fazendo a missão. Você fala, cara, mas é o evangelho de Jesus sendo pregado. Sim. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. E Jesus quer ir em lugares disfarçado de você. Aí a gente fala de miséria do Brasil. E o Quênia? Como que é? Eu não vou nem perguntar como que o pastor chegou lá, mas o pastor vai entrar nesse assunto. Mas a primeira impressão, na hora que o pastor chegou no Quênia, qual foi? Cara, alegria, choro, né? Por Deus, você tá cumprindo o ID do Senhor. Você tá num outro lugar para pregar o evangelho. Só que você não pode olhar para você, sua realidade natural. Porque hoje as pessoas dão voz pelo aquilo que você tem. Sim. Porque eles têm um telão de LED, eles têm uma igreja grande, porque eles têm poder, segundo a visão deles. Sim. E a Bíblia fala que cada um ganha uma porção do Senhor. Fomos chamados antes da fundação do mundo. Jeremias 1,5 fala que fomos escolhidos como profeta dentro do ventre. No ventre já, né? Então, ou seja, cada um tem uma porção. É ativar o que tem dentro de nós, né? O Quênia. Antes de eu chegar no Quênia, Foi um convite ou foi um... então, a gente caminhamos com a MCM, né? Missão Cristã Mundial. Você pode digitar na internet, no Google. Sim. É uma base missionária situada em Goiás, com o pastor José, presidente. Não é uma igreja. Não, é uma É base uma base missionária. missionária. É uma agência de missão. Uma agência de missão. E eu sou discípulo do líder de lá, do Bispo Nilson. Inclusive, semana que vem vai vai fazer 30 anos enquanto profético. Vai Sim. ter lá, né? Em nome de Jesus, semana que vem eu vou estar lá. E o Bispo Nilson, né? Eu fui convidado para fora do país. Uma para os Estados Unidos, só que eu sou um amigo do Roger, que está em Portugal, né? E o Roger fez o congresso de adoração e missão na nossa igreja, né? Fazemos todo ano, anualmente. O Roger, o primeiro congresso ele veio, aí depois ele foi para Portugal. Inclusive, uns pastores amigos nossos, oferta na vida dele lá em Portugal, né? E ele ligou para mim, que a gente é muito amigo, ele é ex-jogador do Palmeiras. Sim. Ele largou para ser pastor, né? Fazer missão. E ele ligou para mim e falou, pastor, cara, meu irmão, eu preciso de você aqui, ajuda eu aqui, vem para cá. Eu tenho um pastor sobre eu, porque um pastor que não tem um pastor sobre você é complicado, você tem que passar conta para alguém. Sim. Alguém tem que poder na tua cara e falar, você tá errado, cara, Sim. não é isso não. Então o Bispo Nilson é meu pastor, que eu tava na MCM e eu me submeti à autoridade dele, né? Eu entendo que tem que ter alguém.
Sim. Para poder você te conduzir, te direcionar. Você não é dependente, você é dependente de Cristo. Mas a gente tem que andar em comunhão com os outros irmãos. Relacionamento, né? Tem que ter. Aí o bispo Nilson, eu falei para ele, bispo, eu fui chamado para Portugal. Meus pais estão lá, o Roger tá lá, você conhece o Roger, saiu da MCM aí, tá lá em Portugal. Ele me chamou e o bispo falou, benção, você foi ativado. Só que você foi ativado na África primeiro. Vamos para África. Eu falei, vamos. Se o senhor der a palavra, eu vou. Ele falou, então tá liberado sobre a tua vida. Você já foi, sua igreja, vocês foram ativados em missão. Vamos para África. Eu falei, então vamos. Então, nós falamos, vamos para África. Cheguei na igreja, fui para um encontro profético, aí no outro dia cheguei na igreja e falei para eles, filhos, vamos para África. Vamos. Aí nós começamos a fazer o mover, né? Para ir para África. Quando a gente assumiu, começou a pagar as passagens, lá tinha um pastor já, 10 anos, o pastor Francisco e a pastor Franciene, que são coordenadores da África. Quênia, Somália, Sudão, Etiópia. A base é no Quênia. Que os outros 3 países são fechados para o evangelho. Então a MCM tem muito disso. Que nem o Ney que está na Tailândia. A Tailândia foi aberta para o evangelho, mas Laos é fechado. Então o Ney vai na divisa com Laos. Você não pode ir para Laos pregar, mas quem está em Laos pode vir. Ouvi. Então é o que é feito no Quênia e na África. Na Somália, para você entrar na Somália, você pode comprar passagem só de ida. Porque se você só pode comprar de volta se você chegar vivo no aeroporto. E para entrar na Somália, você não entra se você não tiver uma escolta armada de $500 por dia. O governo exige de você, porque lá é um país islâmico, radical, e se eles pegar você, eles te matam. E você não pode entrar com visto dizendo que você é cristão, senão você morre lá mesmo. Olha Então só. tem esse trabalho, né? Somália e Sudão. O pastor Francisco estava lá, cara, tá lá há muito tempo. Então é um trabalho forte. O pastor Francisco, para a gente entender, ele foi sequestrado em 2017, se eu não me engano. 2017, 2018, eu não lembro, um ano, certo? No Quênia. Quebraram as pernas dele. Eu estava no encontro de pastor orando para Deus libertar ele. Ele foi liberto. No outro ano eu estava no encontro profético em Goiás, encontro de pastor em Goiás, e ele estava lá, pulando. Estava mancando ainda, mas pulando alegre, porque ele estava liberto e estava vivo. Agradecendo, louvando ao Senhor. Aí ele falou, pastor, volta para lá não. Todo mundo aconselhando ele, porque é um lugar perigoso, né? Se o Brasil é perigoso, imagina lá. Aí ele falou, não, cara, eu amo esse lugar. Eu vou morrer lá. Quando eu comprei a passagem, ainda estava pagando a passagem, dei a notícia que o pastor Francisco foi sequestrado de novo. E nesse sequestro ele foi assassinado e queimado. Sobrou 70% do corpo dele no carro. A única coisa que não queimou, parece que é conversa jargão de pregador, de pastor, foi a Bíblia. Inclusive a Bíblia está com as autoridades quenianas, não devolveram a pastora Fran. É só digitar @Franciene Quênia, e ela relata essa situação. Tem o livro dela também, do confim da terra à eternidade. Ela teve com a gente, né? Semana retrasada. Semana retrasada estava lá, tava no nosso menino, estava lá na igreja. Então, aí fica a pressão. Você vai para um lugar que o pastor que está lá há 10 anos foi sequestrado e morto. Você fala, eu virei iFood. A minha família ficou complicada. As pessoas em redor ficam assustadas. Mas no relato da minha conversa, eu falei que eu vim da rua, né? A gente costuma não correr da situação. Cara, eu vou para uma África, eu vou pregar o evangelho. Você lembra que eu estava querendo morrer? Você lembra que eu estava querendo se suicidar? Hoje eu sou livre. Se morrer para o evangelho é lucro. Acho que eu vou. Aí você lembra, será que Deus levou a sério que eu falei aquilo lá? Eu acho que eu vou. Cara, se eu morrer é Ô, lucro. Deus, tá brincando, Deus. Não, na verdade, o coração eu queria ir. Eu falei, eu vou, lógico que eu vou. Meu irmão falou, cara, faça isso não. Eu falei, cara, Charlie, a minha vida tá toda na rua aí. Vimos crime, vimos que é tudo. o Quênia pra nós? Não, eu vou. As ruas de Cajamar, O coração Quênia. queimou, eu tinha que estar lá, cara. E eu fui. Cara, eu chorei muito quando eu pisei naquele lugar, sabe? E nós fomos para o maior campo refugiado do mundo, que fica na região de Loder, que chama Kakuma. Ele recebe refugiados do Sudão, da Etiópia e da Somália, que são guerras civis, né? Muitos machucados. Cara, lá em Kakuma é perigoso, é muita gente. Eles, quando tem um problema interno, eles quartejam as pessoas com facão. É muito perigoso. Parece aquelas cenas de filme do Rambo, né? Sim. Cara, aquilo que a gente viu no filme é tudo verdade. Você viu aquele filme Diamante de Sangue? Que eles cortam o braço? Manga curta, manga longa? Isso é muito verdade. Cara, eles, os meninos, os caras com as K-47, porque a K-47 é uma ótima arma, cara. Então, a K-47 eles têm muito lá. Então, assim, mas
o Quênia, você vê lugares desertos. Só que Deus tem um avivamento. Ele chega cantando, louvando a Deus porque você chegou lá. Você é o enviado do Senhor para trazer água, trazer comida, trazer a palavra. Primeira vez nós demos 7 toneladas de comida e eles não paravam de dançar e cantar 1 minuto. Você não acompanha eles dançando, eles cantando. Louvando a Deus na língua deles, né? Eles agradecendo ao Senhor por pouco que tem. A comida caiu no chão com areia e eles pegando, não desperdiçando nada. A primeira vez que eu fui. E Kakuma teve um congresso de mulheres. E eles adorando, cantando. E a igreja lá é de lata. Com tudo de lata. Só de 45 graus. É isso que eu ia perguntar. O dia todinho eles cantando e adorando. E eu com aquelas mangas UV. E você tem que acompanhar, né? Eles cantando e adorando. E a lata queimando, fogo, aquele calor. Eles adorando ao Senhor o dia todinho Deus dá. Sabe? A comida é muito diferente da nossa. Né? São regrados a dieta é a gali, que é um fango, que é um angu branco, o milho branco, e chapate, que é um negócio tipo um rapidez, eles fazendo. E umas ervas, uma comida amarga, uma coisa amarga, né? Então, até o lugar que você fica pousada, a comida é precária, é diferente. Mas assim, vocês estavam falando que a missionária da cultura, né? Por isso que na MCM tem escola de missão de 1 ano. Você se preparar para a cultura. Sim. Você vê se você tem um chamado para o lugar. Porque quando você vai para um lugar, cara, você não tem que exigir. Você vai pregar a tua justiça, que é dar para o próximo, que é direito para o próximo. Você vai dar comida, você vai dar água, você vai dar um destino. Hoje, né? Hoje lá na África, na tribo Samburu, eles estão furando 2 poços. Que nós falamos que ia furar o ano passado, quando a gente estava lá. Vamos construir uma igreja. Deus está fazendo. A igreja hoje... E é na medida de Deus, né? Na medida de Deus. A igreja hoje investe menos de 1% da renda da igreja, aquelas que são legalizadas, aquelas que tem contador, que entra na igreja para os povos não alcançados, para a missão. Você é um missionário. A nossa igreja abriu entregando marmita na rua. Você é um missionário. A igreja não investe, mas a obra se faz com pequenas igrejas. Sim. Com um coração ofertante que nem o teu, com um coração ofertante que não é o meu. Um coração ofertante que não é Os o deles. improváveis, né? Agora, os grandes, eles têm o reino deles. Eles têm a missão deles. Eles têm a visão deles. Perguntaram pra mim, pastor, você vai na marcha pra Jesus? Eu falei, não, nem Jesus vai. E detalhe, eu falei A marcha deixou de ser pra Jesus. eu vou falar outra coisa. Se Jesus for nessas igrejas grandes de lá, ele atrapalha o culto. Trabalho. Não, se Então, entrar, eles não né? querem. Eles não querem. Então, Se entrarem, né? Não deixa. você viu o Senhor, cara, na Cracolândia. É. Ele viu no sertão. Eu vi nos africanos. Então, assim, o privilégio é muito grande. Deus, a gente viver esse tipo de situação no Senhor. Pessoas glorificando a Deus por causa de um punhado de comida. Areia, né? Com areia. Punhado de água. Barrenta. Na África, eles andam, na tribo Samburu, eles andam 4 quilômetros a 6 quilômetros para poder cavar um leito no rio, para a água brotar, saloba, e eles pegar aquela água e levar para beber nas costas. E eles bebem, pega 3 dias sim, 3 dias não. Comida, eles comem 3 dias sim, 3 dias não. Forte, né? Não tem nada. Luz? Não tem. Mas tem alegria. Porque o Jesus está sendo apresentado. Um Jesus bem apresentado, dele irresistível. Que Jesus estamos apresentando? A alegria vem do Senhor, né? Temos uma porção. Diferente do telão de LED para alegria Temos do uma Senhor. porção. Do Temos uma entretenimento. Temos uma alegria. porção, cara. E tem que liberar essa porção dentro da gente. E cai na primeira fala que eu falei. Porque o ouro tá dentro da gente. Tá né? dentro da gente. A primeira fala que eu falei é você querer deixar de pôr o seu querer próprio. De querer pôr a sua ideia. Deixar o Senhor fazer do jeito dele, na maneira dele. Deixar ele te tratar. Quando você chega num Quênia, quando você chega num sertão, ou quando você chega numa Cracolândia, você não é mais você. Não. Acabou. É Cristo. Cristo em vós, a esperança Eu para a tava, glória. eu tava com a pastora Sandra, o dia que eu levei ela na Cracolândia, 1h da manhã, no meio do fluxo. Aí eu falei assim, Deus, me dá força, cara, porque se 3 aqui se revoltar, se É só Deus para guardar. se eles se rolam
Se virar a cadeia ali que eles falam, cara, Se até manifestar um ali já é pior. já matava. E ele tá ali. É. Aí Mas você o imagina, desse pega tanto ser pior, um cangaceiro lá no sertão. Se os Uhum. caras falam assim, pera, eu tô incomodado com esses crentes aí, peraí, pega as peixeiras. Aí você chega no Quênia e o cara fala, não, o que aquele branquelo vai fazer aqui? Pega a Zacala. Você imaginou? Que é só o Senhor diferente. mesmo, né? É só É só o diferente. Senhor, cara. Somos Só ele. nada. Não sem tem ele. como você... Não tem nem como você questionar, cara, que somos a luz do mundo e o sal da terra. Porque a luz é isso. A luz é para brilhar na escuridão e o sal era na medida, né? Porque muito sal no feijão, Salga. Da hipertensão, pouco né? sal. Falta. Não tem gosto. Insosso. Só que ninguém parabeniza o sal, né? Você percebeu? Quando você acaba de comer, você fala, nossa, ó, tava top de sal. Não, mas falta o sal pra você ver. Aí perde o gosto. Pode pôr qualquer Cadê tempero. o sal? Cadê o sal? Aí o sal chega no Quênia, o sal chega no sertão, o sal Chega. chega na rua. E quando nós falamos, o senhor perguntou a relação da Missão Sertão, foi algo que Deus colocou no nosso coração, no nosso espírito, o seguinte. O pastor, ele sempre fala isso. A gente não vai chegar num lugar e criar algo novo. A gente não vai chegar aqui em Vinhedo e criar um projeto que o Cristo Rua já está fazendo. Sim. Então a ideia é sempre apoiar e incentivar. O que já está sendo feito. Você viu o que tá sendo A feito. Missão Sertão, o nosso Que é- entendimento é isso. Que É alguém já apoiar. plantou a semente, né? É apoiar. Ó, o que está sendo feito lá. Cara, vamos apoiar. É de Deus? Vamos apoiar. Vamos caminhar junto. E incentivar. É sempre falar, cara, você viu o que está sendo feito lá? Ajuda também. Participa também. Tem um missionário amigo nosso, o Thiago, ele já veio na igreja aqui 2 vezes. Ele fazia um trabalho na Paulista de madrugada, né? Fazia um trabalho de evangelização. Moleque novo, missionário nato. E quando estourou a situação da enchente lá no Rio Grande do Sul, eu mesmo falei, né? Eu falei assim, Deus, eu não vou agora, porque foi a hora dos artistas aí, né? Os pastores famosos, os jogadores, foi todo mundo pra lá, né? Essa é a hora. Eu falei, cara, daqui 2 meses ninguém vai pisar. Ninguém. Ninguém vai varrer lá. Ninguém mesmo. vai limpar. Né? Vão aparecer, né, seus vídeos e tal, agora. E esse missionário tá lá, cara. Agora. Cara, A mídia não tá lá. não tem ninguém. Ele tá lá todo dia, cara, pedindo dinheirinho pra comprar água. Ainda tá sem água potável em alguns lugares. Ainda as casas estão barrentas. Pessoas que não conseguiram pintar a casa, arrumar a casa, móveis, roupa, comida, cara. Ele falou que tem uma necessidade violenta porque desviaram as comidas. Desviar. E além de desviar, estragou. Muita comida estragada, não distribuíram, não teve. Foram guardando, né? Vamos É. guardar. E eu falei, eu até fiz um vídeo, eu falei assim, eu não vou nesse momento, né? Porque começaram a perguntar, o Cristo Rua vai fazer alguma coisa? Eu falei, não, nós vamos na hora que tiver que limpar, porque alguém tem Sim. que limpar a sujeira, Sim. né? E ele tá lá, cara, e eu tô ofertando na vida dele, né? Bem isso. Porque ele tá lá e eu tô lá, né? Quando você manda uma semente, mas tem gente que tá comendo a semente, cara. Tem gente que não quer plantar a semente, quer comer a quer semente. comer. Aí não vai gerar. E eu vejo isso, porque quando você fala assim, cara, a gente vai apoiar os que estão fazendo de verdade. Mas, cara, geralmente num sertão, num Quênia, num lugar desse aí, é os de verdade. É os de verdade. Porque os de mentira não aguentam. Não aguenta. É só um pouquinho. Os de mentira vão um pouquinho e não vai mais. Nós estamos apoiando o pastor Carmelino, o pastor que a gente aprendeu a amar demais. Inclusive, quando eu fui na Bahia, era ele que estava lá com a família. É um pastor que está na missão com a esposa e 2 filhas. E a situação onde eles estavam é aquele negócio. Não tinha como ele falar, cara, eu vou desviar uma oferta aqui para mim poder viver. Porque não tinha como. Entendeu? A necessidade ali das pessoas, a situação é muito grande. Você fala, cara, o cara só tá lá porque ele ama aquilo. Porque podia muito bem vir embora. Entendeu? Aconteceu uma situação que ele teve que vir embora, né? O maior desespero deles era ter que deixar a obra lá, mas tiveram que vir embora. Mas ficou uma semana aqui em São Paulo, já estão lá em Alagoas, no sertão de Alagoas. Começamos um trabalho do zero, de novo. Então, assim, quando a gente fala em apoiar, é esse tipo de coisa, esse tipo de obra que a gente apoia, que a gente vê que realmente a pessoa, o missionário, é um missionário de nada. Trabalho sério, né? E sério. e as pessoas têm que entender, cara, que o reino só avança com dinheiro. O reino não avança sem dinheiro. O poder da oração é forte. Oramos. Mas, cara, precisa ir. E você só vai com dinheiro.
Custa, né? Cara, custa ir pro sertão. Custa. Custa ir pro Quênia. Quanto que o pastor gastou mais ou menos por cima? Cara, uns 30 e poucos mil. Cara, Dava pra comprar um telão de LED, pelo menos na entrada, né? pelo menos umas caixas de grave lá pra igreja, né? louco. Você tá entendendo? Então o reino, ele avança com o dinheiro, cara. Pô, a gente fomos lá pros índios, lá pra Cananéia. Cara, conseguimos levar 60 cesta básica. Tudo bem, né? Mas, cara, a igreja vendeu brigadeiro. Entendeu? Eu vi umas irmãs dentro de bar, vendendo brigadeiro pra poder pagar a van. Nós fizemos uma cotação para sair um caminhão daqui de Cajamar com algumas cestas básicas lá pra Xique-Xique. Só de frete era 8 mil reais, cara. Tá? O cara cobrou. Lá no... Agora tem igreja de Cajamar que pagaria sozinho esse caminhão, né? Claro que E pagaria. tem outra igreja dois. que encheria o caminhão com a cesta, né? E a igreja de vocês iriam distribuir. Não poderia ser isso, né? Sim, Vai chegar nesse lugar um vai dia. chegar. Rápido. Aí, só queria falar algo que está acontecendo na África. O pastor faleceu. Lá na África tem um trabalho com as viúvas. Como lá, as meninas casam muito novas. Sim. E os homens são mais velhos. Às vezes um homem casa com a cultura, 3, 4 mulheres. Ele morre. Aí aquela mulher fica sem destino, vive com 8 reais por semana, 15 reais por semana. E aí sempre tem um trabalho de viúvas, dá um curso de corte e costura para essas mulheres, para elas poderem se manter. Tem Casa do Pão, né? E as crianças ficam na igreja, comem na igreja e recebem a palavra. E tem o trabalho Charmes, que é dar para as minhas mais novas, dar um curso de maquiagem, Automaquiagem. automaquiagem para cuidar, né? E tem o trabalho com as turcanas. A pastora ficou lá, viúva. Voltei lá o ano passado, eu e minha esposa, onde eu gastei acho que uns 30 e poucos mil. 20... O trabalho triplicou. Nós entregamos 7 cestas básicas para uma tribo, 7 toneladas para uma tribo. Esse ano foi para 9 tribos. Conhecemos uma tribo nova chamada Samburu. Conhecemos os turcanos, Samburu. Um relato que nós chegamos na região árida do Quênia, na região dos Turcana, estava chovendo. Nós fomos de carro, né? 19 horas de viagem, em cima de um carro, de uma van. E uma chuva, cara, uma chuva. E os rio leito que a gente ia passando, estava alagado, e as crianças nadando. E quando eu cheguei no culto de jovem que estava tendo lá em Kakuma, na igreja de Lata, do pastor Peter, né? Tava entregando comida, que nós levamos comida pronta e comida para fazer. As crianças começaram a pegar comida na chuva e comer na chuva e alegre. Nós não comemos comida na chuva. Sim. Aí nós fomos na casa da pastora, depois que acabou tudo, a pastora falou. Aqui na África tem um ditado. Quando um visitante vem para cá e traz a chuva, está trazendo uma benção. Tem 9 anos que não chove aqui. Olha só. E vocês trouxeram a chuva para o lugar árido. O dele também tem um relato desse, que lá no sertão também choveu. Deus faz. A oração funciona. Sim. E a pastora está lá, entregando, fazendo o corte e costura para as tribos Sambura nova e para as tribos Turcana. Várias almas estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Então, a oferta da viúva, Deus faz multiplicar tremendamente. Sim. As igrejas grandes que não quer, vai dar conta do grande dia. Sim. Né? Cada um vai colher segundo aquilo, madeira, palha e feno. Pedras preciosas, prata e ouro. Sim. Vai passar por essa porta de fogo. E lá no Quênia, o que deixou o pastor assim? Não falo abismado, mas assim, que chocou o pastor assim, no quesito do evangelho, assim, algo que você falou, cara, lá no Brasil não tem isso, ou eu não vi ainda isso, ou me surpreendi, né? Eu já até falei, a dança, A dança. alegria. Com tão pouco que eles têm, Eles louvam. eles estão agradecendo ao Senhor. Eu cheguei lá para entregar comida, uma senhora tinha uma semana sem comer. Eu tive que dar comida na boca. Tem um produto que nós demos lá que é poder levantar proteína, para poder levantar elas, para dar comida para elas. As viúvas não aguentavam andar, mas tudo eles louvando e adorando ao Senhor, cantando. Nós aqui temos a liberdade de expressão. 2 cultos na semana, os caras faltam 1. E nós que é só um culto na semana, eles não vão. Cara, as pessoas não querem ser transvestidas de Jesus. Ela quer só as mãos do Senhor.
não quer a face do mestre. Então, o que me deixou impactado lá é a simplicidade. Não tem nada. Não tem luz, não tem nada. Tem espinho, não tem água, não tem comida, mas eles estão reconhecendo o Cristo através da minha e da sua vida. A pastora Francena está lá. Hoje já temos uma viúva no Quênia, brasileira. Que poderia estar aqui, né? Não, ela tem todo o direito para estar aqui, tem casa, tem tudo aqui, mas ela está lá sozinha fazendo a obra. Essa semana, se você ver no meu status essa semana, ela furou os poços, porque a oferta chega. Deus levanta pessoas. Sim. Vou falar uma coisa para você. O dinheiro ele é importante, mas aquele que não oferta está perdendo a oportunidade. Sim, é isso que eu falo. Sabe? Aquele que não faz está perdendo a oportunidade, porque se aquele não faz, Deus levanta outro. Deus levanta outro. E abençoa o ímpio. O que Deus quer da gente é o coração. O que a gente temos. Exatamente. Porque se você... o que eu falo, se a pessoa ama Deus, não tem dificuldade Não, de não ofertar. Não Não tem. tem dificuldade Porque de tudo servir. que der é do Senhor. Tem uma parte na Bíblia que fala em Atos. Por eles se movemos, por eles existimos. Se tudo é dele, por ele, pela meia. Tudo que vem para nós é para ele. Você falou antes de começar aqui, tudo que vem a nós material é para tocar no próximo. Sim. Essa fala sua foi muito violenta. O evangelho é o próximo. E pronto, acabou a conversa aí. Tá bom. E por que a religião ensina que você tem que ir para a igreja e fazer uma campanha para ganhar aquilo que já é seu, que já conquistou na cruz? Não tem sentido. Não, é você pregar Jesus na cruz de novo quando você faz uma campanha de 7 dias. Não concordo. Não tem Nós não sentido. fazemos campanha. A nossa igreja tem 11 É um anos. falso propósito. Nunca fazemos campanha. É diferente a de palavra. campanha. Sim. É diferente. de Propósito é Porque diferente. porque que eu falo assim, tipo assim, você quer... Quando você entende que você foi escolhido antes da criação do mundo, você entende que Deus não vai fazer. Ele já fez. Já fez. Já é Acessar seu. por meio da oração, Mateus É. 6,6. É aquele eu secreto. sempre dou um exemplo do guarda aqui. Sabe aquele guarda aqui que tem em São Paulo? Sei. Que é um monte de... Porque São Paulo tem muito apartamento pequeno, então você guarda as bicicletas lá, as coisas lá. Guarda aqui. Você aluga por mês e guarda. São Paulo é lotado de guarda aqui, né? O céu tá cheio de guarda aqui, esperando a gente acessar o que é nosso. Porque a Bíblia fala, o que é ligado na terra é ligado no... Céu. Não tem miséria Buscar no céu. o reino. Então não tem miséria na sua casa. Isso que é o primeiro, o reino e sua justiça. E as demais vai vir. Então tá acabou. lá. Agora, então o que o pastor faz muitas das vezes? Ele cria uma campanha para você ir buscar aquilo, para conquistar aquilo que já é Já é seu. seu. Cara, É que nem aquela campanha. na obediência e na renúncia. Já é Que nem seu. aquela campanha. 7 dias para derrubar as muralhas de Jericó. Ou para matar o gigante. Você 7 dias, você derruba o gigante, você não arranca a cabeça dele, ele levanta de novo. Aí tem que fazer de novo. Tem que Que nem fazer. eu vi lá tinha uma igreja que eu ia que fazia muito mergulho de Naamã, né, a campanha. A pastora pegava as roupas, fotos e pulava na piscina. Eu falei, então cria agora a campanha na cova com os leões. Pronto. Aí o cara pega 3 leões e cai pra dentro. Se sair vivo, filho, aí eu começo a fazer campanha também. Agora, mas enfim, vamos voltar pra missão aqui, senão não vai ser processado. Uma experiência que a gente teve lá Aí o dono do podcast aqui vai ter que pagar o processo. em relação à água. Tá no contrato que o B.O. é meu, né, William? Então, Nós estivemos numa região do Nordeste, lá no Ceará. Eu fui para lá umas 3 vezes. E quando nós chegou num povoado, o pastor ele fez um ato profético na praça. Né? Lá, toda a cidadezinha tem uma igreja católica na praça. Sim. E o pastor ele falou, cara, eu preciso fazer um ato profético aqui nessa praça. Aí nos reuniu ali, né? Nós, os missionários que estavam de fora. Tinha mais ou menos ali uns 8 estados representados ali. E o pastor falou, preciso fazer um ato profético aqui. E ele pediu pra gente dar a mão, né? A gente deu a mão e ele no meio. E cada pessoa que representava um estado, ele foi pedindo para Deus aquilo que de melhor havia naquele estado. Né? Tinha gente do Maranhão, tinha gente da Bahia, tinha gente de todo lugar do Brasil. E eu e o pastor Everton, nós éramos o único que representava São Paulo ali. Quando chegou na nossa vez, eu e o Everton, o pastor colocou a mão nos nossos ombros e o pastor pediu, falou assim, Deus, derrama sobre nós a chuva abundante que tem em São Paulo. Já fazia 7 meses que não chovia lá. E aquilo marcou eu demais, porque ele foi pedindo em cada estado aquilo que era de bom. Né? Quando chegou em nós, ele falou, Deus, derrama sobre nós aqui o estado, a chuva que há no estado de São Paulo.
que esses homens aqui representados do estado de São Paulo, que haja chuva. Nós precisamos da tua chuva. Isso era mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde. Nós já estávamos nos preparando para voltar para a base. E a gente recebeu aquilo, né? O pastor fez esse ato profético e nós voltamos para a base. Chegamos lá na base umas 6 e pouquinho, já estava pronto a janta, que era cuscuz. Então a gente sentou na mesa ali, né? Na área da casa, um cuscuz. Cara, e de repente o tempo começou a mudar. Começou a dar aquele vento, as folhas da Bíblia que estavam nas mesas, fazendo assim com o vento. Ó. Começou. Aí eu e o pastor Everton, a gente falou, cara, a gente conhece esse vento aí. O tempo começou a mudar, começou a ficar um tempo mais escuro. E a gente na mesa comendo, né? A gente começou a brincar, cara, a gente conhece isso aí. São Paulo, quando vai chover, é esse ventinho aí, o tempo começa a ficar, e o povo, não, rapaz, faz 7 meses que não chove aqui. A chuva aqui agora só pro próximo mês. Não, a gente conhece isso aí. Começou aquele vento, aquele cheiro de terra molhada, já falou, cara, vai chover. A gente tá aqui na mesa comendo, cara, de repente caiu uma chuva, velho. Mas uma chuva, pastor. Uma chuva. A gente teve que sair da mesa, que era aquela chuva com aquele vento. A gente teve que sair da mesa, pegar os pratos, as bíblias e correr para dentro. O que o pessoal fez? Correram para a chuva. Correram para a chuva, agradecendo, começaram a brincar. Glória a Deus. Eu e o pastor Everton ficamos. Cara, isso aí em São Paulo é todo dia. Toda hora. A gente sabe disso aí. Mas Então, a realidade de tudo isso é o que eu falo sempre. Quem que você é no Vale dos Ossos Secos? Você é o osso ou você é o profeta? Exatamente. Porque assim, é muito fácil você ir para o sertão e dizer que lá é seco. Sabemos disso aí. Que no Quênia todo mundo sabe. tem a fome e a violência. Sabemos. Mas quando você é enviado para um lugar desse, você tem que ser enviado como profeta. Para ir profetizar, é o que eu falo. Eu sempre falei pra galera, cara, eu não sou aquela pessoa que concordo 100% em você entregar marmita na rua. Porque você tá patrocinando a miséria. Sim. Você tá dizendo para aquele irmão que quinta-feira você vai voltar de novo e ele vai estar onde? Na rua. Ele não precisa mudar, né? Não, ele tá esperando marmita. E quando eu entendi isso aí, eu comecei a falar pra galera, quando a gente sair da base, eu sempre falo pra ele, ó, a comida é só pra você não falar Jesus te ama e ele fala assim, mas como se eu tô com fome? Então a comida é uma ferramenta. Só que nós precisamos profetizar que hoje seja o último dia de alguém na rua. Semana que vem a gente não vai achar ele. Semana que vem eu não vou ver essa pessoa, que ela volte pra casa, que ela vai pra uma casa de recuperação, que ela procura. Então, o que você é no Vale dos Ossos Secos? E o pastor Daniel Borges, ele conta de uma situação dessa aí do sertão, que ele foi, e o prefeito, mais um pastor, pegou ele e levou ele num terraço, um terrenão grande, cara, um terreno assim, ó. Ele falou que, cara, você não viu o final. Aí o prefeito falou assim, sabe aonde que você tá pisando? Ele falou, onde? Um dos maiores rios do sertão. Isso aqui abastecia 4, 5 cidades. Só esse rio aqui, ó. Olha aqui hoje. Só terra. Só terra. Ele falou assim. Ele falou, cara, há muitos anos que não chove. Aí o pastor Daniel falou assim, eu vou orar. Pegou esse pastor, segurou na mão do prefeito, na mão do pastor, e profetizaram que ali ia ter água. O pastor Daniel falou que o prefeito pagou a passagem dele 1 ano depois, 12 meses, para ir pescar nesse rio. Ele pescou. Ele falou que ele pescou peixe com o prefeito e com o pastor. Tem que haver resposta. Naquele lugar. Então tem que ver. Tem que haver resposta. Tem que haver, por isso que eu falo. A missão é muito legal. Hoje a missão é algo gostosinho para alguns. Por quê? Aquilo que eu disse. Eu não tenho um compromisso, de repente, na minha igreja local, vou fazer missão, né? Só que as pessoas têm que entender que a missão, ele vai além de você dar, de você entregar, sim, de você abraçar. Você tem que profetizar. As pessoas, quando você sai dali, muitas das vezes você não vai voltar para ver o efeito que aconteceu. De repente você não vai conseguir voltar pro Quênia a tempo de ver o que Deus fez lá através da sua vida. Sim. No sertão, mesma coisa. Mesma né? coisa. Cara, de repente alguém vai mandar uma foto, vai ligar pra você e falar, lembra aquele dia que você passou aqui nessa casa? Né? Porque assim, eu recebo mensagem hoje de coisas que nós plantamos na pandemia. De pessoas que nós levou para casa de recuperação que hoje estão bem. Sim. De pessoas que... Ontem mesmo uma irmã mandou no grupo da igreja um senhor aqui no centro de Valinhos vendendo tempero. Aí tirou uma foto até dando risada. Aí a irmã, a Suelen, falou assim, que conversou e falou que era da Sorrento.
Aí o cara falou assim, nossa, o pastor Fabrício me ajudou muito, muito. Eu fiquei olhando e falei, cara, quando que eu ajudei ele? Ah, aí eu lembrei. Muito tempo A época que eu atrás. ajudei. Então, nós precisamos ser profeta, cara. Sim. Profeta. O que tá faltando... Cara, se você for olhar por um outro lado, não tá faltando dinheiro. Não. Não tá faltando uma oportunidade. Não tá faltando uma oferta, tá faltando um profeta. É se posicionar na identidade. É. Acreditar que aquilo que for liberado na palavra você tem que falar, porque o que a Bíblia fala? Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins. Receberei poder para isso. Então, ou seja, não tem como você fazer missão se você não tirar o Cristo dentro de você primeiro. Não matar o seu eu primeiro. Porque você vai fazer uma coisa vazia. Não, sem dizer que você tem que carregar algo, né? O que você tá carregando? Qual que é a sua bagagem que você tá levando pra missão? Porque você vai para transformar vidas. Já tivemos experiência de conhecer pessoas que foi pro campo missionário por ir. Não, cara, eu vou ir. Por isso, né? Minha igreja tem dinheiro para me mandar. Sim. Eu vou ir. E não é isso. Não passar dias, cara. O cara É volta vida. embora. Volta embora. Entendeu? Isso aí. Porque Frustrado, frustrado, casamento destruído. tudo acabado. Não. Por quê? Ah, cara, eu fui porque eu tinha dinheiro. Sim. E missões, como o apóstolo Luiz fala, né? O ministério é uma chamada dada a alguém inadequado, com um tempo indeterminado e recurso insuficiente. Essa é a missão. Essa é a missão. Entendeu? E é real. Agora, quando a gente vê o cara, não, minha igreja tem, a gente vai. Não, cara, vai lá, vocês estão indo porque tá sobrando, que legal. Mas não dá muito tempo que a pessoa volta. O estranho é sobrar, né? Uma igreja que sobra dinheiro é porque não tá fazendo missão. É porque não tá fazendo. Porque a igreja que faz missão tá sempre no vermelho. Não, Exatamente. Não tem como, não existe. Ó, nós Que estamos vive na dependência, né? Nós estamos se organizando para poder ir para um encontro profético lá em Goiás. Só com a passagem de ida, cara. Só a passagem de ida. Ficar na base lá, porque... Mas é o desejo de estar lá. Isso é interessante. Eu tava Eu falando isso desejo pro de estar David. Fomos pro Quênia 2 vezes. David foi várias vezes pro sertão. Foi pra Bahia. Passamos pela Inglaterra. Foi na casa de John Wesley. Foi tremendo. E hoje a gente tá se organizando para encontro profético. Para dormir lá no colchão na base. Só com a passagem de ida. E se tiver que voltar, ir de a pé, né? Volta de a pé de novo. Dando glória a Deus. Porque o coração é o mesmo. Sim. Tanto faz você ter como você não ter. O importante é ele. Você tem que carregar a missão, né? Missão. Você carrega a missão e as pessoas não entendem que o carregar a missão não é carregar o que você faz na missão. Não. É carregar a missão que ele depositou na sua vida. Carregar Porque, cara, exatamente. olha o que é. Eu sempre falo pra galera, cara, vocês têm que entender não é o o que você privilégio. faz, é o que você é, né? Você tem que entender o privilégio, porque Jesus ele poderia muito bem descer lá no Quênia e resolver tudo aquilo ali. Ir pro sertão e colocar água e tudo aquilo ali, comida, Fazer tudo. Ir pra Cracolândia, limpar aquilo ali, colocar tudo que Fazer tudo um crente. Tudo. Fazer uma igreja, várias igrejas. Mas ele pega eu e você e coloca a gente lá e fala, cara, vou compartilhar com ele pra ele entender isso aí. É uma honra. Uma honra, cara. É uma honra. Eu fico imaginando assim, para Pedro entender o que Jesus tinha com ele precisou passar tudo que ele passou. Não, mas se você entender, ó, quando você chegou lá no sertão e o pastor chegou no Quênia, é Pedro. Porque quando Jesus pediu para ele andar sobre as águas, ele fez o quê? Ele afundou, teve medo, levou uma orelhada ainda. Homem de pequena fé, né? Sim. Só que a Bíblia fala que tempos depois, onde ele passava, a sombra dele curava. Quantas vezes a gente teve medo? Quantas vezes a gente não caiu? Demais. Eu fico imaginando e onde a gente vai, a palavra que eu Jesus... creio que a minha sombra cura. A palavra que Jesus deu para ele, cara, apacenta minhas ovelhas. Faz missões. As minhas ovelhas. Senhor, o que eu faço? Apacenta minhas ovelhas. Faz missões. Vai servir o povo. Serve povos não alcançados. Aí Pedro entendeu. Falou, poxa. Era Esse isso? é o propósito. Era isso. Esse era o propósito. Não é você ser um apóstolo, não é você... Não, cara, servir. Serve as minhas Ser ovelhas. servo, né? Vai lá. Porque tudo é para edificar o próximo. Tudo. O chamamento de pastor, profeta, mestre, apóstolo, evangelista é para edificar a igreja, edificar o próximo. Não é um cargo, chegar, é um né? encargo, cara. Se não for para servir, É uma função, não vale. não é título. Não vale. E é muito complicado porque
nós que fomos picados, né, com essa chama de missionário, a gente insiste nas outras pessoas, a gente insiste que elas também sejam, né? Destravar, né? E às vezes a gente se torna chato, né, cara? É. Porque a pessoa fala, eu não quero isso. Eu não quero. Cara, eu perdi muita gente na igreja que não queria fazer missão. E eu não impus, eu nunca coloquei na minha igreja que você tem que fazer missão. Eu só coloco que nós somos uma igreja missionária. Esse é o A perfil. pessoa né? ela vai se enquadrar, né, cara? Eu me Esse é o enquadro. perfil, né? Ah, não Sim. me enquadro. Eu queria uma igreja assim que fizesse campanha, com os demônios manifestassem aqui, alguém vomitasse ali. Eu me enquadro nessa igreja, cara. Então aqui, infelizmente, a gente não vai conseguir te ajudar. Eu falo, o que a gente eu sempre prego isso. Eu falo, gente, primeiro, o ID na Bíblia não está falando que é para pastor, para evangelista. É a igreja. O ID é para todos. A igreja. Não É o existe mandamento. ministério de banco. Não. Ah, eu só quero. Não, o irmão falou, cara, eu só quero ir lá assistir o culto, eu quero ajudar, ofertar, não quero atrapalhar em nada. Não existe isso aí. Ele pode até ficar por um tempo, mas depois ele vai Não começar existe, porque a ter uns a Bíblia problemas fala que dentro nós dele. vamos sentir as aflições. Quando você entra nesse lugar, você não consegue ficar parado. Não consegue. Não tem como. Você não consegue ter que derramar aquilo que tá dentro de você. É muito grande o que tá dentro de você. Não dá pra ficar aqui dentro. Não somos, você mesmo falou, não somos represa. Não dá. Não tem? Não tem como. Somos rios, flui rios de água viva. Sim. Essa chama missionária, quando ela acende dentro do coração de um missionário de verdade, é matar os bois, queimar as carroças. E partir- Nada mais tem preço, valor. Deus só teve um filho. E é um missionário, Cristo. E entregou, né? Só teve um filho, entregou João 3,16, um missionário. Então, se a gente tem que ser imagem e semelhança dele, no Cara, mínimo, tem que ter o coração missionário. tem que começar dentro de É um casa. coração. Você tem que começar no seu grupo de convívio. Você tem que começar no seu bairro. Tem que entender que a África é na rua de cima da sua casa, né? É dentro da sua casa, muitas das vezes. Muitas vezes, é verdade. Exatamente. Aquele irmão, aquele tio. Os confins da terra, né? Sim. Nação. Que nós vamos para a nação. Mas a nossa rua está dentro da nação, né? Nós tivemos um testemunho de uma pastora que teve conosco um tempo, que ela contou exatamente isso. Ela e o marido, o pastor, rodando o Brasil, pregando, fazendo congressos, ministrando palavras e tal. E a filha dela dentro do quarto querendo se matar. Ah, eu fiz muita missão Entendeu? em São Paulo com a minha filha dentro do quarto também, É. em depressão. Quando ela voltou em si, o campo missionário era o quarto da filha dela, Quarto da porque ela filha precisava dela. resgatar É. alguém lá dentro. Entendeu? Mas tem muita gente como eu já passei por isso, cara. Estamos em 2025, né? 2023, veio o pastor Daniel Borges, e hoje ele é um baita de um mentor nosso. Ele veio, cara, e falou, ó, Deus tá falando pra você sair da rua. Eu falei, como assim? Sai da rua. 6 meses, Deus quer você dentro da igreja. Eu falei, mas como assim? Ele falou, primeiro, quando você começa a amar muito alguma coisa, Deus já faz questão de tirar de você, tá Sim. bom? Pra ver que ele... Que é o Isaac, né? Mas sai da rua. Deus tá falando, sai da rua. Aí eu conversei com a Edcardo, eu falei, Edcardo, eu vou obedecer. Cara, foi os 6 meses que eu descobri muitas falhas na igreja. Muitas falhas no meu casamento. Cara, a gente fazia muita missão. Tinha casamento que tava quase acabando dentro da igreja por causa de missão. Porque a pessoa só servia, só queria servir, só queria ir pra igreja. Porque o que o pastor falou, você, cara, é frenético, você tá levando a igreja A ser assim, pra ser assim. E ovelha gosta de pastos verdejantes. tranquilos. Tranquilo, água mansa. Você tá levando suas ovelhas pra loucura, cara. Você tem que sair da rua. Eu falei, aí ele falou assim, mas fica tranquilo, que você vai sair da rua, mas a rua não vai sair de você. E ele vai te mostrar ele vai te mostrar algo que você vai se surpreender. Nasceu o quê, mano? A escola de missão. Eu saí da rua, mas foi 80 missionários pra rua. Entendeu? A vantagem é tá você lá um só, outro que tá 80. lá. Aí você vê que interessante. É que nós falamos no MCM. Pastor Francisco morreu. Foi o grão de trigo. A semente caiu na terra e germinou. Terminou. Quantas pessoas vão ser alcançadas por essa palavra hoje? Não vai germinar a missão no coração deles? Sim. Não vão Demais. querer não realmente vão se posicionar no chamamento correto que Deus chamou desde a fundação do mundo. Não vão estender a mão com autoridade, expulsar o demônio da casa e libertar a família e curar a família através de uma palavra. Uma palavra. Ah, você curou a tua casa. Sim. Tá vendo o posicionamento? O David passou por uma transformação. Eu passei por uma transformação. Quantos milhões de pessoas não vão passar por isso? Porque o último avivamento tá vindo. Tá chegando. Nós O arrebatamento tá aí. Jesus vem e agora.
Já, É essa geração, né? já. Agora. Então a gente não pode parar. Não pode. Até que ele venha. E entender que no céu não tem missão. No Não. céu não vai ter evangelização. Acabou. Lá já era. Já era. O que É foi aqui, feito, foi feito oportunidade é aqui. Agora, Aqui. Agora. boa palavra. Oportunidade. Oportunidade. Porque Deus ele vai cobrar 3 coisas de nós, cara. A gente pode ter certeza. O que você fez com o tempo que eu te dei? O que você fez com o talento que eu te dei? E o que você fez com o dom que eu te dei? Com recurso. Não vai dar pra você escapar. Não tem como. Você Porque vai prestar conta disso. vai cair naquela palavra que você mesmo disse. Tudo que Deus dá pra nós é pra tocar no É próximo. o próximo. Cara, a gente entender isso que você falou. Acabou. Resolveu a nossa vida. Resolve. Resolveu a nossa vida. Acabou a fome do mundo. E financeiro, uma coisa que eu falo sem medo, isso aí eu sei, e Deus me conhece. Eu sou o pastor dos 90%, eu não sou o pastor dos 10%. Eu achei errado 10% de dízimo. Na igreja a gente fala isso mesmo. A gente É não é muito pouco. dizimista, a gente é tudimista. Cara, é tudo. É tudo. 90%. Eu vivo tudo. bem com os 10%. Tudo. É tudo, é tudo. Cara, É tudo. Não é é, tudo. não é pagar. É você devolver ao Senhor, você ser uma resposta pro Senhor com tudo que você faz. Ó, nós, por exemplo. dinheiro não pode dominar. Você viu que eu te falei, né? Eu tenho o Instagram nosso da família na pintura. Eu trabalho com pintor, eu e minha esposa. O propósito do nosso trabalho com pintor é tocar em pessoas, pintar a casa, a gente ora na casa das pessoas, a gente prega o evangelho. Na e verdade, investe- a sua profissão é profeta. Você faz um bico de pintura. Então, É o e que a eu gente- falo. Exatamente. e a Eu gente faço um bico investe com camiseta. com o recurso que a gente arrecada com a pintura, com o serviço, a gente investe nas missões. É isso aí. É. Mas, cara, deixa eu falar pra vocês. Vamos ter que fazer parte 2, viu? Vai ter que continuar. Né? Porque é muita coisa pra falar, né? É muita Isso, coisa. experiência. É. Eu falei pra gente fazer, a gente tá programando uma escola de missão. Sem ser, Dia 26 vai ser tremendo. 26 de abril agora, em Cajamar, escola de missão. Vai ser muito forte, estaremos todos juntos lá. Vai ser um dia inteiro falando de missão. Então, você que está assistindo, Vai ser a continuação. faça inscrição. Inclusive, eu vou colocar na descrição para você fazer inscrição e participar dessa escola de missão. E lá você vê tudo que a gente conversou, um pouco mais, na tá lá. prática, e acendendo essa chama no seu coração. Faça parte da escola de missão, que você vai entender que o nome é escola de missão. Só que nós não ensinamos você a fazer missão, porque missão você não aprende, missão é um chamado. Vamos chamar. Mas nós conseguimos ativar. Exatamente. Cara, eu queria ler um versículo. Pode ler, pode entregar tudo que Deus te mandou entregar. Isso aqui é forte demais. Eu costumo dizer que tem uma diferença entre o poder e a presença, né? O poder, ele tá onde a gente fala de Jesus. Aqui hoje é um poder de Deus nesse lugar, porque a gente tá falando de Jesus. Sim. E a presença é o que você carrega. É onde você estiver. Aí, filho, quando junta os dois. Aí acabou. Ó, eu queria ler aqui Salmos 2:8. Né? Eu vou ler o 7 primeiro, Salmos 2:7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meus filhos. Hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. A menor visão de Deus é uma cidade. Quem investe em missão, investe na sua herança. Sim. Como que está a sua herança diante do Senhor? Né? Bem, Vou deixar aqui. Como que tá, né? Está investindo na sua herança? Sim. Como que está a sua herança? Porque o Senhor, Ele quer dar para nós uma herança. Como está a nossa herança? Hoje temos a oportunidade de investir na nossa herança. Esse podcast foi para isso. Ativar a herança de cada um. Sim. também. Saia da fila da bênção e entra na fila do propósito. É que aí isso você ativa, né? Isso daí. Pastor David, deixa uma palavra final aí. Bom, eu quero Saudações. ler aqui um versículo também, que está aberto aqui. É um dos versículos que nós mais lemos, mais queremos deixar quando nós falamos de missões. Né? Porque missão? Missão é algo que o Senhor tem no coração dele, né, desde toda a eternidade. E o versículo está aqui no livro de Atos, capítulo 1, e o versículo 8, que diz assim, ó: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra é onde tem pessoas. O maior propósito de Deus é pessoas.
E quando você busca servir pessoas, servir os povos não alcançados, tu tá deixando essa palavra viver dentro do teu coração. Mas receberão poder. Que poder é esse? É a presença do Espírito Santo. Nós não vamos para as missões porque temos dinheiro. Você não vai para a missão porque você é rico. Você vai para a missão porque você tem um poder. Mas é um poder aquisitivo, um poder governamental, um poder humano? Não. É a presença do Espírito Santo. Você pode estar onde você estiver. Se o Espírito Santo estiver com você, certamente haverá milagres ali. Como o Senhor tem feito no sertão, nas ruas, na Cracolândia, na África do Sul, no Nepal, em toda a terra. Então não deixe, como o pastor falou, não deixe de investir na sua herança. A sua herança é as nações. Amém? É isso daí, galera. Então você já sabe que vai ter o parte 2 desse podcast, né? Mas tudo que você ouviu e sentiu, que eu tenho certeza que você foi impactado hoje com esse podcast, compartilhe. Mande para alguém, compartilhe no grupo da sua igreja, enfim. Assista, compartilhe e evangelize. Amém? Amém. Gratidão, pastor Júnior, pastor David. Hoje o podcast foi 1000 grau. Soltamos o pino na granada. Aguarde que tem o próximo. Fechou?